Fala pessoal do Esporte News Mundo, começando mais um Tic-Tac NM. Hoje tem bastante coisa para a gente discutir, porque Botafogo simplesmente perdeu a liderança do campeonato, estava com 13 pontos à frente e o Palmeiras, apesar de ter um jogo a menos, é o novo líder do campeonato. Na parte de baixo da tabela, o Cruzeiro entrou na zona, o Vasco saiu, o Santos também pontuou na rodada, então tem muita coisa e também tivemos corte na seleção brasileira, seleção que joga na quinta-feira contra a Colômbia, então tem muita coisa pra gente falar. Aí eu tô aqui com Cauã Panontin e Theo Miranda e a gente vai discutir bastante sobre isso. Então, já começando na parte de cima da tabela, Cauã Panontin, Palmeiras passou o Botafogo, é isso mesmo? Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Theo. Vamos começando mais um programa aqui, um programa tanto quanto curioso, porque o Botafogo acabou de perder a liderança depois de assumir a liderança, se eu não me engano. Ele assumiu a liderança na terceira rodada e você falou que o Palmeiras assumiu a liderança com jogo a menos, quem tem jogo a menos é o Botafogo, que se eu não me engano joga com Fortaleza no Castelão ainda, essa rodada a menos durante a data FIFA, né, que todos os times vão parar e os times que têm os jogos a menos, de rodada atrasada vão jogar nessa data FIFA. E, cara, tem muito para desenvolver aqui, porque é um time que passou o campeonato inteiro na liderança e agora acaba de perder a liderança para um time que a gente sabe do poder que tem, que é o Palmeiras do Abel Ferreira. E não só o Palmeiras do Abel Ferreira, como outros times também. Então é muito para desenvolver sobre o que acontece com o Botafogo, desde a saída do Luiz Castro até o momento atual do time, com a saída, agora a demissão do Lúcio Flávio. Então a gente tem muito para falar sobre a parte de cima da tabela e também sobre a parte de baixo, sobre o episódio vexatório que aconteceu no jogo entre Curitiba e Cruzeiro, sobre o que fez a torcida do Cruzeiro também, tanto a torcida do Cruzeiro como a torcida do Curitiba que fizeram na partida é um desacato à audiência que está assistindo um jogo de futebol. Então a gente tem muito para discernir sobre isso. É isso, Theo Miranda. Palmeiras que passou o Botafogo, tá 2 pontos na frente. Sim, isso mesmo. O Botafogo provavelmente pode ter visto a taça correr pelos próprios dedos, sendo que era ele quem estava aquecendo. Porque antes de perder o campeonato, provavelmente para o Palmeiras, o Botafogo perde para ele mesmo. Porque a distância para diminuir 14 pontos não é apenas o Palmeiras que tem que somar. O Botafogo tem que deixar de fazer o seu papel. Então, acho que o Botafogo, infelizmente, vai vendo o campeonato ser perdido por conta própria, porque é uma dor muito grande para o torcedor. Porque você perder por capacidade adversária é uma coisa. Agora, você perder por um problema seu, fica pior ainda. Também, parte de baixo da tabela, pegadíssima, muito jogo, muita coisa para acontecer, para comentar. Acho que é um dos melhores campeonatos brasileiros de pontos corridos que nós já tivemos, se não for o melhor, porque eu, pessoalmente, nunca tinha visto 4, 5 clubes brigando pelo título até a 34ª rodada, e pelo menos uns 6, 7 brigando para não cair, também na 34ª rodada. Então, acho que é algo que tem muita equipe, muito equilibrado, tanto por cima quanto por baixo. Então, acho que é um programa muito legal, que tem bastante coisa divertida para a gente falar, muita coisa interessante para ser dita. A gente chegou a ver um campeonato muito bom em 2009, né, que começou com o Galo líder e depois o Palmeiras assumiu, ficou praticamente o campeonato inteiro na liderança, aí o Palmeiras degringolou e aí depois apareceu o Inter, apareceu o São Paulo, apareceu o Flamengo, tinham 5 times brigando ali, mas acho que esse campeonato, pelo menos até o momento, né, não sei se algum time vai disparar ainda, né, porque às vezes o Palmeiras dispara, os outros não chegam, mas até o momento parece que é mais equilibrado ainda e mais divertido do que o de 2009. Então, já que vocês começaram falando do Botafogo, de ser o fogão que perdeu seus pontos mais do que os outros que chegaram, o Botafogo simplesmente está a 6 jogos sem vencer, tendo 4 derrotas nesse meio tempo e 2 empates, né? E aí eu estava comentando em outros programas, né, sobre esse Botafogo que começava bem os jogos, muitas vezes fazia o primeiro tempo muito bem e caía nas partidas. E aí, nisso, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Palmeiras na virada histórica, né? Perde para o Vasco, perde para o Grêmio também em uma virada. E aí, o último jogo, o jogo recente, no domingo, empatou com o Bragantino no último lance. O Botafogo saiu atrás, pela primeira vez que saiu atrás, conseguiu a virada e aí simplesmente tomou um empate no último lance, um empate que cai no colo do Palmeiras, né? O que acontece com o Botafogo, que até mesmo quando sai na frente, no caso, quando virou uma partida, sofre um empate no último lance dessa forma? Cara, acabou com o fez do Botafogo, tá? O Botafogo moralmente já não é mais campeão, porque como você falou das partidas sem vitória do clube, das 4 derrotas do Botafogo, 3 foram em casa. E 2 foram por 4-3, né? Eu sei que contra o Grêmio o jogo acho que não é na... Em São Januário. É o jogo de Januário, né? Mas o mando era do Botafogo mesmo assim.
e perdeu pro Cuiabá e pro Palmeiras no tapetinho. Tem até a música do tapetinho, que o Botafogo não perdia em casa, e no final acabou. Vamos colocar assim, se você fala, tem um jogo em que o Botafogo perdeu o título, esse jogo é contra o Palmeiras, porque moralmente o time ficou muito abalado. É claro que depois tem a virada histórica do Grêmio também, mas acho que o Botafogo ele decai muito por conta da virada, e acho que não é talvez pela derrota, mas sim como a maneira como ela aconteceu. Talvez se você perde de 1-0 para o Palmeiras, seria muito mais normal de você lidar com a situação e continuar a temporada do que você tomar uma virada histórica, talvez uma das maiores viradas do Campeonato Brasileiro, muito por conta do contexto. É claro que a gente tem grandes viradas, a gente tem o próprio São Paulo contra o Botafogo, acho que em 2017, do Jair Ventura, a gente tem o 5-4, que é uma grande virada também, mas acho que pelo contexto em que se encontrava os jogos, acho que era líder e vice-líder no momento, e aconteceu uma virada daquela lá, o Botafogo jogando em casa, a torcida engenhou lutado, então é isso. Cara, o Botafogo moralmente já não é mais o campeão, acho que o time não sei se tem mais força, não sei se tem mais psicológico para seguir na briga pelo título, e tem gente falando que o Botafogo pode até ficar de fora do G4, cara, porque como tá todo mundo junto, muita gente se falou no começo do campeonato que não tinha um time para chegar no Botafogo, né, que a gente não tinha o Manchester City, por exemplo. Cara, não teve só um, teve 5 times que conseguiram encostar no Botafogo, muito por conta do que o Tó falou. O Botafogo, muito incompetência do próprio Botafogo, que é um time que abre 13 pontos, ele tem a opção de perder 4 jogos, cara. O Botafogo perdeu. Com todo respeito, não tem nem o direito de perder esses 4 jogos, né? Não tem, é um absurdo, cara. Você tem uma vantagem de 13 pontos e você é campeão com uma vantagem de 8, beleza, perdeu ali 2 joguinhos e tal, perdeu os 4 e empatar 2 aqui, da maneira que tá jogando o time, talvez é isso. Então o Botafogo na forma que foi, né, sempre jogando nada no segundo tempo, caindo nas partidas, né? Exato. O Botafogo tem 9 derrotas no campeonato. Quer dizer que no campeonato inteiro ele tinha perdido 5, e agora nas últimas 4 rodadas ele perdeu 4. Se não me engano, o primeiro turno do Botafogo perdeu 2, não foi? 2 ou 3? Acho que foi algo por aí. Então é um primeiro turno histórico do Botafogo e entra no segundo turno. O segundo turno de desempenho rebaixado, né? De clube que briga para não cair, né? É o 19º, o Botafogo é o segundo pior time do segundo turno. Exato, então é um desempenho ali. Segundo turno e segundo tempo do Botafogo. Pô, isso aí é dureza, cara. Se o Cauã já me permite fazer um gancho desse segundo turno e segundo tempo, eu volto a fazer aquele relacionamento, assim, todo mundo vai achar que já é cantado, mas não é superficial, é mais aprofundado que eu vou falar, que é a comparação com a Premier League do ano passado, com o Arsenal e com o Manchester City. Eu acho que a campanha do Botafogo com o Arsenal, ela não é idêntica, obviamente, até porque o Arsenal teve o mesmo treinador durante toda a temporada. O Botafogo, a principal estabilidade do Botafogo é o comando técnico, mas é muito parecido porque é um clube que era inexperiente na questão de liderança de campeonato. Há muitos anos não lideravam pontos corridos. O Arsenal e o Botafogo, há muitos anos, a gente não via no topo da tabela, na primeira posição. Então, é uma insegurança maior, não estar acostumado pesa. E ter um Manchester City atrás. Para mim, o Brasil não tem 4 Manchester City, como o Calma falou. Para mim, o Brasil tem apenas um. Todo mundo sabe que é o Palmeiras, que é o cara, é o time que tem mais dinheiro, é o time que está com o melhor momento continental, é o melhor momento nacional. O Palmeiras é a equipe mais bem treinada do país, é o mais forte. Todo mundo sabe que o mais forte do campeonato é o Palmeiras, entendeu? Eu acho que igual o Arsenal, o Manchester City por lá teve um começo ruim no campeonato, o Palmeiras também. Mas todo mundo sabe que a mentalidade, que o fato de já estar acostumado com as cabeças do campeonato, fortalece e faz com que você cresça. E outra coisa, o dinheiro também pesa. O Palmeiras tem um elenco muito mais recheado, digamos assim, que o próprio Botafogo. Não é dos melhores elencos que o próprio Palmeiras já teve. Por exemplo, o Breno Lopes agora tendo que ser escalado muitas vezes na ponta, improvisado, que não é a dele. Mas tem opções, tá ligado? Então eu acho que, por exemplo, tem o Botafogo que não tem esse plantel, que não tem um Breno Lopes para entrar, então acho que pesa, como o Arsenal não teve. E por isso eu acho que o segundo tempo e o segundo turno são mais pegados, por causa do cansaço físico e mental. Porque quando chega no segundo tempo, a perna já pesa. E quando você chega no segundo turno e começa a perder pro Palmeiras, depois perde pro Grêmio, perde 4 jogos seguidos, o teu mental acaba. O Botafogo não tem mais psicológico. E eu acho até errado, eles estão procurando um treinador, eu acho até errado você, nesse momento, para um treinador que faça um trabalho tático bom. Eu acho que tinha que fazer, por exemplo, o que o Santos fez, que pegou uma aposta e que sabe que era bom de mental. O Marcelo está fazendo alguns palestrantes para aumentar o psicológico do Santos, vem fazendo um trabalho extracampo para aumentar o psicológico dos jogadores, e também, claro, tem uma excelente capacidade técnica. Mas eu acho que o principal para o Botafogo, faltam apenas 4 rodadas. Não vai ser um esquema tático novo que vai resolver. Tem que fortalecer a cabeça dos caras,
Porque com essa mentalidade que o Botafogo está tendo, que chega no segundo tempo, praticamente abdica do jogo, já era. Perde campeonato e perde com sobra pro Palmeiras. E falando da parte técnica também, quando o Luiz Castro é demitido e o Caçapa assume, o Caçapa ganha os 4 jogos. Eu acho que o Caçapa seria um bom nome para assumir. Se ele ficasse no time, ele sabia como o time estava se portando, entendeu? Mas aí, pô, é aquela coisa do John Textor mandar ele pro Lyon, não sei, o interior do clube, assim, eu já não conheço muito do Botafogo. Quando você tem um gestor dirigindo vários times, né? Ao mesmo tempo, pode falar o que for, mas sempre vai haver um conflito de interesses. Porque o próprio Lucas Perry e o Adrielson indo pro Lyon na temporada que vem um conflito de interesse. A gente sabe a gente aconteceu com o Luiz Henrique já. Sim, o Jefinho também. Exato. E o próprio Savinho no Grupo City, né? O Girona também pertenceu ao Grupo City, aí tem esse o Ian fez a mesma coisa, o Ian Couto. Sim, também. Então, internamente é isso do Botafogo, cara. Acho que eu não critiquei o Bruno Lage, na verdade eu achei uma baita contratação o Bruno Lage, tá? Era um técnico de Premier League, tinha tudo pra dar certo. Mas que tudo errado. Ele acabou com o Botafogo, cara. O Bruno Lage... Mas vocês acham que era um momento, de fato, para ter um Bruno Lage no time? Porque, por exemplo, o Bruno Lage é um técnico muito novo, com ideias diferentes, que, por exemplo, que no Campeonato Português, ele treinou o Benfica, né, e ele abriu uma larga vantagem no campeonato, se embolou, não conseguiu, perdeu confrontos diretos para o Porto, né, e aí depois acabou não se concretizando perdendo o campeonato. E no Wolverhampton, ele começa muito bem e ele vai também se degringolando. Então, ele é um técnico novo, é um técnico promissor, que tem boas ideias, mas é um técnico novo. Vocês acham que foi uma escolha sábia do Botafogo? Porque, por exemplo, o Bruno Lage, ele chega e ele não teve o cacuete para pegar um time que já estava pronto e fazer uma manutenção do time, porque muita gente chega e fala assim, o trem tá andando, só mantém. Não é só manter, porque um técnico é diferente do outro, né? Cada um tem suas experiências, suas convicções, mas você tem que fazer uma manutenção para a engrenagem. Bruno Lage, aparentemente, para a gente, acho que vocês concordam, mudou drasticamente no momento que não dava, né? Se perdeu. Eu acho que o Botafogo acerta em trazer o Bruno Lage. Eu acho que agora vendo o futuro, né? Como nós já estamos vivendo ele, a gente percebe que o Botafogo errou muito. Mas eu acho que no momento era um treinador que teoricamente é renomado por já ter treinado o Premier League, estava treinando. É o português, teoricamente, vem da mesma escola que o Luiz Castro, tem um estilo de jogo completamente diferente, já mostrou isso. Mas no papel, eu acho que o Botafogo acreditava que o trabalho bem feito, um treinador, quando ele tem uma boa cabeça, ele vê um trabalho bem feito, ele não chega de cara e fala, eu vou mudar tudo isso aqui. Se ele gosta, sei lá, de um tiquinho na ponta, como ele já chegou a fazer, começa o esquema normalmente, os mesmos 11. Num jogo ou outro, você coloca o tiquinho na ponta com o Diego Costa de centroavante, por exemplo. E daí não deu certo, você troca, tira no segundo tempo, volta para o esquema normal. Eu acho que faltou um pouco da sensibilidade, talvez, do Bruno Lage de entender que não era o momento de mudar. Porque time que está ganhando não se mexe. A gente passou a vida inteira escutando isso. E agora você não pega um Botafogo, que é líder do campeonato, e mexe tudo. Você tem que manter o padrão e tentar melhorar esse padrão e não alterá-lo, entendeu? Eu acho que de nome, no momento, a contratação parecia ser acertada. Mas a gente viu que foi talvez um dos grandes... O que eu penso é o seguinte, ele é um técnico que tem pouca amostragem, sabe? Tipo, apesar dele ter essa amostragem na Europa, dele ter essa bagagem de Premier League, ele, por exemplo, não sei o que vocês acham. Vocês acham que ele fez um trabalho bom no Wolverhampton? Não sei se eu classifico o trabalho dele como bom no Wolverhampton. Trabalho consideravelmente, acho. Boa. Mas acho que considera. É médio, é um Wolverhampton também, não tem muito... Não, acho que não, o Wolverhampton se classificou para a competição internacional em 2017, ele não era ele o técnico, né? Então, mas, Rossi, você falou de bagagem, o próprio Luiz Castro. O Luiz Castro tem menos bagagem que o... Sim, tem menos. Só que aí é o que eu falo, esses técnicos talvez são interessantes de se usarem num começo de temporada. Porque, por exemplo, no início de temporada, eu acho que nenhum botafoguense pensava em título. Nenhum botafoguense queria ser campeão. Queria começar o ano para fazer o dele tranquilo. Quando você abre 13 pontos de vantagem, aí você quer ser campeão, né? Aí você já colocou as duas mãos na taça, você quer segurar ela, né? Aí que é o que eu penso, né? Que aí talvez não fosse o melhor momento. É porque o Luiz Castro também, ele chega no Botafogo em 2022, no começo de 2022, né? Então ele teve um ano e meio ali um ano e meio mais o campeonato, um ano mais o campeonato estadual para preparar o time para o campeonato brasileiro. Então é diferente. É que o Bruno Lage, talvez se o Bruno Lage tivesse esse tempo e essa paciência,
talvez ele poderia dar frutos ao Botafogo daqui a um tempo. Só que o problema é que não era o momento, cara. O momento era de você seguir um trabalho que tava dando certo. Como o Theo falou, o time tá ganhando, por que você vai mexer no time, cara? Você podia testar, vou pegar o exemplo do Theo. Você quer colocar o Tiquinho na ponta, o Diego Costa centroavante? Faz isso quando o time tá ganhando de 2-0. Faz isso quando Mas no time... segundo tempo, eventualmente, troca. Ou começa, você achou que já não tá ruim, que não tá bem, inverte de novo. Agora você fazer os 90 minutos, 3 jogos seguidos e perdendo, desculpa, cara, pra lá, mas é burro. O que passa na cabeça do treinador fazer isso? Um time que tem uma larga vantagem, apesar da larga vantagem da liderança, acabou a vantagem, cara. O Bruno Lage foi um desastre pro Botafogo e tudo que ele fez deu errado. E o Botafogo perdeu o campeonato muito por conta disso também. Até aí a própria herança que ele deixa no time é algo ruim. O Botafogo tem que se reestruturar. O Botafogo não tem mais que manter como ele chegou. O Botafogo vai ter quatro rodadas, para se reestruturar no campeonato. É impossível. Por isso que eu falei que não tem mais tática. Agora o Botafogo é 100% mental. Porque não dá mais tempo de planejar tática, cara. Não é você pegar um time que trocou de comando agora. O Cruzeiro, que demitiu o Zé Ricardo. Não dá mais tempo do Cruzeiro ir atrás do treinador tático. Não dá. Tá certo, talvez tenha o Luxemburgo, é um treinador que foi muito mal taticamente no Corinthians. Mas talvez seja um acerto para o Cruzeiro se ele conseguir melhorar o mental dos caras. Não dá mais tempo. Na Série B ele melhorou, né, por exemplo. Exato. Tinha gente falando de Abel Braga, que eu já acho um delírio muito grande, mas o Luxemburgo na Série B conseguiu. O Cruzeiro não tem que jogar Sul-Americana. O Cruzeiro tem que subir uma posição. É cabeça, não é futebol. É chegar igual o Santos fez, quando já não tinha mais futebol para jogar contra o Goiás, e aos 90 e poucos minutos você foi lá e ganhou o jogo. Um gol de escanteio de bola parada. Tem que ter a cabeça, tem que seguir até o final e acreditar. O Botafogo agora é 100% mental, não dá mais tempo de tática. E acho que até essa parte tática, ela até fica muito complicada de se pensar agora, porque o time do Botafogo, ele tinha uma tática que, assim, todas as partidas o Botafogo tinha que entregar o máximo de si. Porque era um time muito... Era a característica daquele... Isso pesa para o segundo tempo, os segundos tempos e segundo turno terem sido abaixo. Exato, porque aquela característica era de um time muito físico, que ganhava os jogos na imposição física e de ser agudo e de muitas vezes na bola aérea conseguir vencer. E esse jogo você tem que estar atento em todas as jogadas, você tem que estar ligado, você tem que dar o seu 100% em todos os jogos. E aí é aquela coisa, agora com a questão da confiança entrando também, a bola não vai estar entrando, você vai começar a se afobar, você vai começar a dar de tudo no começo da partida aí. Obviamente, você vai se afobar e tudo mais, a bola não vai entrar, e aí você vai se perdendo, né, ao decorrer da partida, e aí atrela no que vocês comentaram, né? A gente falou sobre os segundos tempos péssimos do Botafogo. E até vocês comentaram, até achei interessante pensar, vocês falaram sobre a situação do momento errado, né, do Bruno Lage, de não era o momento de se reinventar, e isso até fica ruim, pensando, por exemplo, no ano que vem. Porque, por exemplo, agora o Botafogo ele quer ser campeão. O que ele quer agora é ser campeão. E aí, fazendo uma analogia, por exemplo, com 2020, quando o São Paulo abriu vantagem menor, né? Abriu 7 pontos com o Diniz em 2020, o São Paulo estava jogando um ótimo futebol. Aí ele começa a perder. Abriu 14, cara. Cada vez que fala, para mim, parece mais inacreditável que o Botafogo abriu 14. 14 Só que aí a analogia que eu quero fazer é na manutenção do técnico, que assim, o Diniz, ele mostrou que tinha um bom desempenho. Só que aí ele começou a perder muito e ele não ia ganhar o Brasileiro. A diretora de São Paulo vai e pensa, eu quero ganhar o Brasileiro, então demite o Diniz para tentar ganhar o Brasileiro. Só que às vezes você já poderia ter a mentalidade de entrega o Brasileiro e no ano que vem continua com o Diniz, porque o trabalho era bom. Só que aí a diretoria prefere demitir para tentar ganhar e no fim das contas você fica sem nada, como pode acontecer com o Botafogo. Mas é porque aqui no Brasil o que importa é o resultado, irmão. Sim. Aqui, vamos falar a verdade, aqui não importa como o time joga, com todo respeito. O torcedor, ele tem... Alguns torcedores, eu vou considerar os mais lúcidos, eles se importam como o time joga. Mas o torcedor... Não sei nem se os mais lúcidos, viu, como eu acho que o Brasil ele não te permite tanto essa modéstia de jogar bem. Eu acho que a característica do torcedor brasileiro é ser muito resultado. E outra... Um campeonato que você tem metade da tabela brigando para não cair, metade dos torcedores já não ligam mais para futebol, que eles só querem ganhar. Então, tipo assim, para o torcedor brasileiro, tanto faz se você é campeão jogando como o City do Guardiola ou como José Mourinho na Roma, entendeu? Então, pro torcedor brasileiro, o que ele quer é resultado. Então, José Mourinho na Roma, você foi muito modesto. Você pode ser campeão jogando como o Botafogo jogou em São Januário contra o Vasco, que jogou muito pior que o Vasco. Porque modesto. Mas é um ponto de vista do torcedor brasileiro. O que importa no final se o time vai ser campeão ou não, se o time vai escapar da zona de abaixamento ou não. Então, como o time vai fazer isso,
por torcedor pouco importa. Por torcedor que ele quer pontuação na tabela e o time não estando entre os últimos 4 colocados. Por isso, eu vou dar o caso da América Mineiro. A América Mineiro joga muito bem, só que o lanterna do campeonato. Então, falta peças, tá? Falta peça. Exato. Então, é isso. O Campeonato Brasileiro é isso. Falta peça e falta sorte também para a América. E acho que falta o foco também, porque o América Mineiro focou bastante aquele famoso foca nas Copas, e aí no Brasileiro você vai deixando... O maior erro que o brasileiro pode cometer. Para você escolher focar nas Copas, você tem que ser o Palmeiras e o Flamengo, que você sabe que você vai botar o time em reserva, e o seu reserva vai ser melhor que 50% do Campeonato Brasileiro. Se você é o América Mineiro, você é o Cruzeiro, você é o Vasco, o Santos, o Bahia, que o seu time titular já não é um dos melhores do campeonato, você não pode dar o luxo de focar em Copa. Porque Copa não tem rebaixamento. E focar em duas, né? Porque eu acho que quando você tem um time copeiro e aí você vai pontuando no Brasileiro, você pode se dar o luxo de poupar em um jogo ou outro e focar em uma Copa. Agora, os times que tem duas, por exemplo, o América ele teve a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Se focar em duas, aí eu acho que é muito complicado. Você vai, enfim, indo avançando nas competições, é prejudicial. Aí eu queria já passar para o líder do campeonato, porque agora o líder é o Palmeiras. O Theo fez um comentário que ele falou que no Brasil temos o Manchester City, que é o Palmeiras. E aí eu queria entrar num debate. O Manchester City, o que eu acho que é a minha diferença, aí eu quero ver se vocês concordam ou não. O Manchester City, ele depois que engrenou, ele engrena cedo, e aí ele vai ganhando. E aí a toada era, o Manchester City vai ganhar todas. Se o Arsenal continuar ganhando todas, e com a vantagem que ele tem, ele é campeão. Se não, o City vai passar. O Palmeiras, ele não me aparentava a mesma coisa, porque, por exemplo, ele começa a ganhar contra o Coritiba, onde o Palmeiras não jogava bem. Tanto que no jogo contra o Coritiba, o Palmeiras sofre 1-0, tem o gol é anulado pelo VAR, mas já era aquela desconfiança, vai perder de novo. A ideia era até que talvez o Palmeiras não conseguisse ter até a classificação direta na Libertadores. Aí o Palmeiras ganha o jogo contra o São Paulo, tem essa motivação do clássico, e aí vence, se eu não me engano, outro jogo que agora Bahia. não me lembro. 1-0. Vence o Bahia, vence de 1-0, em que também não consegue desempenhar tão bem. Aí eu acho que, só que aí que eu acho que, qual que é o meu ponto? O Palmeiras, a diferença de todos, todo o resto é que o Palmeiras tem um mental muito forte, e quando o Palmeiras... Teve uma joia, né? Que vai conseguir, é onde o Palmeiras vai, e aí ele não desiste. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Quando o jogo estava 3-0, era o Endrick que estava jogando. O Endrick que quis jogar e que colocou a bola no bolso, foi lá e fez o primeiro gol e que foi construindo. Agora, quando o time do Palmeiras viu que dava, aí todo mundo abraçou, foi e conseguiu a virada. Então, me parece que é mais um Palmeiras que estava na dele, não estava jogando bem, mas quando viu que dava, aí vai e é muito forte. Vocês veem mais ou menos assim também? Eu acho que o Palmeiras viu que dava muito por conta que o Botafogo deixou ele ver. A gente tem coletiva do Abel Ferreira falando que o Botafogo já era campeão, cara. O Palmeiras abdicou de jogar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não ligou o Campeonato Brasileiro durante o ano todo. Só que chegou um momento que o Botafogo deixou o Palmeiras sonhar, cara. Não é nem na virada, é quando o Botafogo começa a tropeçar antes. E aí o Palmeiras viu, tá bom, vamos. É um time que parecia não querer nada. E quando tá no 3-0 e o time, vamos jogar, parece que o Palmeiras dá um clique assim, é bizarro, e o time começa a jogar, o time começa a ganhar. Só que eu já não sei se eu concordo com o Theo falando que o Palmeiras é o Manchester City, porque pra mim o Manchester City faz o que o Palmeiras não conseguiu fazer, que é manter essa regularidade. O Palmeiras ele ficou 6 jogos sem vitória, se eu não me engano. É claro que tem as partidas contra o Boca no meio do caminho, então, mas seriam 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E o Manchester City não fica 4 jogos sem vitória na Premier League, entendeu? Eu acho que não é o Manchester City, mas é o time que mais chega próximo do Manchester City. O Manchester City em si virou uma terminologia, né? Nem sequer a comparação de trabalhos mesmo. Eu entendi a comparação, que é comparar o melhor time, talvez o time mais regular. O Tubarão. Mas acho que o desempenho também, né? Porque o Palmeiras é sólido. Então o Palmeiras ele vai manter a solidez defensiva. Mas também não estava apresentando desempenho, né? Por exemplo, a partida contra o Boca, né, que ela citou, o Palmeiras joga muito mal quando ele é eliminado. Esse ano aqui não tanto. A solidez defensiva do Palmeiras sumiu. Principalmente na má fase. É claro que agora a gente tem a sequência aí que o Palmeiras não toma gol. Agora talvez seja fácil falar. Mas defensivamente falando, o Palmeiras deveu muito esse ano aqui. Talvez seja o pior ano do Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras, que ainda assim é um ano muito bom, tá? Isso mostra quão grandioso. Defensor da América. Ainda assim mostra quão grandioso o Gustavo Gomes é. Mas talvez muita gente culpe ele pelo gol do Boca Juniors no Allianz Parque, quando ele deixa o Merentiel passar. Muita gente fala da expulsão dele contra o Flamengo agora no 3-0. Mas são detalhes, talvez seja o pior ano dele, que ainda assim é um ano muito bom. Mas defensivamente falando, o Palmeiras deixou muito a desejar. Mas acho que a questão que você perguntou é mais sobre o que o Botafogo deixou o Palmeiras sonhar, do que propriamente o Palmeiras
falou que agora a gente vai atrás. Quando o São Paulo teve uma entrevista, acho que teve uma notícia vazada, se não me engano, que o São Paulo fechou o elenco e falou que queria ir atrás do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não teve isso no Palmeiras. Eu acho que os jogadores não é que não queriam ganhar o Campeonato Brasileiro, todo mundo quer ser campeão, lógico, mas os jogadores estavam claramente priorizando a Libertadores. Após a eliminação, o time viu que o Botafogo estava muito longe e falou, tá bom, o ano vai ser isso daqui. Só que conforme a vantagem foi diminuindo, o Palmeiras começou a acreditar, e a gente sabe aumentar o que o time tem, a gente sabe dar a força que o time tem, e como tu falou, a gente sabe do moleque viciado em vencer, cara. O Hendrick é um monstrinho, é um pequeno monstro que é um jogador do Real Madrid. Quando você tá no Real Madrid, sua mentalidade tem que ser essa de campeão. Acho que passa muito por conta disso. O Theo lançou uma discussão legal, acabei de me recordar, lançou uma discussão legal do Hendrick, vou trazer aqui para vocês se quebrarem um pouco. O Hendrick vem fazendo uma campanha fenomenal, é um dos artilheiros do Palmeiras, se eu não me engano, até, né? Não sei se podem me ajudar, acho que ele é, se eu não me engano, o segundo. Ele e o Veiga. Ou na temporada, ou no Brasileiro, enfim. E aí o Theo tinha comentado essa semana sobre a relação com o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus que ganhou também o Brasileiro, também, se eu não me engano, ele participa da campanha na Copa do Brasil, só que o Hendrick está sendo muito decisivo e decisivo em grandes jogos, né? Vocês acham que tem uma semelhança? Tem alguém que destoa mais? Rossi, só interromper você. O artilheiro do Palmeiras é o Hendrick com 9 gols e o segundo Veiga com 8. No Brasileiro ou na temporada? No Brasileiro. No Brasileiro. Então, vocês acham que o Hendrick tem um potencial para passar, se igualar? Já passou o Gabriel Jesus? Seria a cara desse Palmeiras? Se o Palmeiras é campeão, a cara é esse Hendrick? Eu até mandei pro próprio Cauã, que eu falei, é um absurdo achar isso um absurdo. Porque para mim o Hendrick, apesar de já ter vencido uma Libertadores que o Gabriel Jesus, por exemplo, não venceu, o Gabriel Jesus é, para mim, muito maior que o Hendrick em quesito Palmeiras. Para mim, o Gabriel Jesus é muito mais importante, talvez até mais jogador, tenha desempenhado o futebol até mais de maior importância pelo clube. Quando estava por aqui, foi um dos responsáveis pelaquela Copa do Brasil de 2015, que é um dos grandes títulos da era Crefisa, digamos assim, desde o começo até agora. A Copa do Brasil é muito grande, é maior que muito brasileiro. Então, eu acho que... Porque o start é o ponto de início, a virada de chave da vida do palmeirense. Então, eu acho que o Gabriel Jesus tem esse peso. Eu acho que o Hendrick, acho que ele pode sim, ele vai ter um peso muito grande caso esse brasileiro caia no colo do Palmeiras e que o Palmeiras consiga conquistar, mas eu acho que o Gabriel Jesus tem um peso maior. Acho que o Hendrick tem sua relevância, mas não para mim nem empata com o Gabriel Jesus no quesito Palmeiras, né? É isso. Até pelo contexto, tá? O Gabriel Jesus surge no Palmeiras em 2015, um jogo, se não me engano, contra o Asa, na Copa do Brasil, e era um Palmeiras que tinha acabado de escapar do rebaixamento em 2014. Ele chega no Palmeiras. Necessitava mais de um jogador como Cauã até usou o termo, quando eu conversei com ele, até usou o termo um Palmeiras de época de vacas magras. E o Hendrick já surgiu numa época de vacas gordas. O Hendrick vai ser campeão? Vai, mas ele nasceu num time campeão, cara. O Gabriel Jesus nasceu num time quebrado. Nasceu num time ruim. Nasceu num time mal feito. E o que ele faz a cara de reformulação, né? Então, ele passa muito por conta disso, por conta dessa revelação. Em 2015 ele vai muito bem na Copa do Brasil. Em 2016 o que ele faz no Campeonato Brasileiro é um absurdo, cara. Ele faz 12 gols com 20 anos. Acho que ele saiu com 19, 18 anos no Brasil. Então ele faz 12 gols no Campeonato Brasileiro em 2016, onde o Palmeiras joga muita bola. Então, pra mim, não tem essa comparação ainda. Eu acho que o Hendrick, talvez ele seja um prospecto maior que o Gabriel Jesus, talvez venha se tornar mais do que o Gabriel Jesus é hoje, até por conta que tem o Real Madrid, lógico, mas acho que com a camisa do Palmeiras, o Gabriel Jesus, pelo contexto que ele estava no momento de reconstrução do time, ele significa muito mais pro torcedor jovem palmeirense do que o próprio Hendrick, que já surgiu num time campeão, que é muito legal ver um monstro surgindo no seu time, né, o torcedor pensa. Mas acho que quando surge o Gabriel Jesus pela época que se tornava o Palmeiras, acho que ele se torna muito mais ídolo do que o Hendrick. Mas o Hendrick tem tudo para ser a cara do time do campeonato, de uma virada histórica, então vai ser ídolo, evidentemente. Isso que eu ia falar agora. O fato do Hendrick ter crescido exatamente agora, porque ele não participa do primeiro turno do Palmeiras, né? Mas, apesar de ele jogar na primeira rodada, ele marca contra o Cuiabá, mas ele não participa do primeiro turno. Banco, agora, ele entra agora, só que é quando o Palmeiras cresce. Isso já dá para concretizar que ele seria a cara do Palmeiras em caso de título, por exemplo? Seria. O Gabriel Jesus teve a infelicidade de que ele surgiu numa época que, apesar de vacas magras, tinha um monstro do lado dele. Que, para mim, é o Dudu, não tem como. E esse mesmo monstro está hoje no
junto com o Endrick, mas já é um monstro mais fraco, mais debilitado, que se lesionou, então perdeu na reta decisiva, teve que jogar a responsabilidade para outro, que talvez naquela época, se tivesse que jogar, o Gabriel Jesus cresceria ainda mais, mas não lesionou, então o Dudu seguiu como principal nome. E agora, com o Endrick, o Dudu se lesiona e a responsabilidade passa para o Endrick. Por isso que ele se torna o símbolo dessa remontada, digamos assim. Mas será que é melhor? Porque o Palmeiras, ele se viu muito refém do Dudu, porque ele demorou a conseguir... Mas o Dudu de 2015 jogava muita bola, Rosa. Oi? Mas o Dudu de 2015 jogava muita bola. Mas assim, eu entendo que ofusca. Minha discussão não é sobre o melhor jogador ou não. Porque, por exemplo, hoje o Endrick é o melhor jogador. Só que, por exemplo, para o Endrick chegar nesse posto, foi mais difícil por ser um Palmeiras mais perdido, porque o Palmeiras com o Dudu é muito diferente do Palmeiras sem o Dudu. Então, mas o Palmeiras de 2015 não era uma potência tão grande quanto é o Não tinha estrutura nenhuma. O Endrick surge um time estruturado já. Só que até o fato do Palmeiras ser essa potência... Até a própria formação do Gabriel Jesus na academia é pior do que a formação que o Endrick teve, por exemplo. Sim. A base do Palmeiras, o Gabriel Jesus acho que foi semifinalista da Copinha em 2015. O Endrick foi campeão amassando todo mundo. Mas o Endrick ele participa de uma base campeão do. O que você falou, ele nasce campeão no Palmeiras. Ele nasce campeão. Então, o Gabriel Jesus não. O Gabriel Jesus ele vem de uma base que não teve nenhum atleta de destaque, só ele. A base do Endrick tem Luiz Guilherme, tem Estevão, tem Kevin, tem Fabinho. Então, tem vários atletas ali que tem nome. O Gabriel Jesus, tanto que quando o Palmeiras é finalista da Copa em 2015, quem você lembra? Só do Gabriel Jesus. Você não lembra de outro jogador. Você não tem outro jogador que se tornou o que é o Endrick, o que é qualquer destaque. Não tem. Simplesmente não tem. Talvez você possa lembrar do Matheus Salles em 2015, mas o nome ali jogado ali, entendeu? Eu acho que por isso que torna o Gabriel Jesus muito mais impactante na história do Palmeiras que o próprio Endrick. Exato. A única ponderação que eu fiz foi realmente isso da companhia, porque só fazer eu não gosto de criticar jogador individualmente, né? Mas só fazer um parêntese. O Endrick faz uma jogadaça na partida contra o Flamengo, que inclusive ele jogou sozinho pelo Palmeiras, e o Breno Lopes acaba perdendo o gol. Então, a ponderação minha é nesse sentido. Às vezes, se é o Dudu, ele empurraria a bola para a rede, e aí acabou da infelicidade. Às vezes nem só isso. Às vezes o Breno Lopes tem o Breno Lopes é centroavante, né? Ele já desempenhou várias vezes papel de ponta, mas ele é atacante, né? Então, ele tem essa característica da finalização, em teoria, melhor que o passe. Se fosse o Dudu, é capaz de que o Endrick fosse servido mais vezes, então poderia aumentar o número de gols, por exemplo. Então, acho que o Endrick estaria muito... Com o Dudu do seu lado, ele poderia aumentar o número de assistências e gols. Mas talvez se o Dudu não se lesiona, talvez o Endrick nem jogasse. Isso eu acho. Potencializaria o Rony, você acha? Sim, cara. Na verdade, o Abel insistiu muito tempo no Rony. O Abel só trocou porque o Dudu se lesionou. Mas senão o time titular continuaria sendo Dudu, Rony e talvez outras alternativas do que o Endrick. É claro que quando precisou, colocou o Endrick e tal, mas eu acho que se o Dudu não se lesionou, talvez o Endrick não tivesse. Eu acho que talvez a saída do Rony também tenha sido para o Palmeiras se remexer um pouco, porque ele não precisa. Palmeiras. Por exemplo, ele estava muito mal. A fase do Rony é trágica. Mas, por exemplo, que eu estava citando sobre se remexer, o que eu quero dizer com isso? No jogo contra o Botafogo, o Palmeiras era o único time capaz de reverter mesmo aquele jogo naquela situação. Só que o Palmeiras reverte depois do Endrick dar uma sacudida. Às vezes a sacudida ela é importante, então você tinha que ter algumas reformulações. Isso passava principalmente, talvez, pelo Rony, que apesar de ser um pilar do Abel Ferreira, estava muito mal, né? E aí é sim uma mexida drástica e que às vezes sacode ali a poeira e que às vezes ajuda, né? Aí a gente volta no ponto do que o Tal falou do Botafogo não ter esse jogador para mexer. O Palmeiras teve. Muito por conta disso. O Botafogo tem uma joia que é o Matheus Nascimento, mas que ainda é extremamente novo, mas já tá no Botafogo desde que parece que pós-Garrincha já começou o Matheus Nascimento, que tá jogando faz 20 anos e ainda tem 18. Então, é um menino que, claro, para mim não tem o mesmo potencial que o Endrick, mas tem a expectativa de que exploda, mas até agora não explodiu. O Matheus Nascimento, por exemplo, não faz o que o Marcos Leonardo faz no Santos, que é que pega um elenco um pouco mais desorganizado, talvez muito mais desorganizado, dependendo do seu ponto de vista, que o Palmeiras, e carrega. O Matheus Nascimento ainda não teve, então o Botafogo não teve essa joia para que pega a responsabilidade e fala, tá bom, deixa que eu te salvo. O Palmeiras teve. Sim. E aí, já que vocês
falaram muito sobre o Palmeiras, que engatou essa sequência, né? Venceu 5 jogos, perdeu para o Flamengo, mas venceu do Internacional. O Palmeiras, o único jogo que o Palmeiras perdeu era o jogo de fato que se esperava. E talvez o Palmeiras não tenha mais esse jogo de se esperar perder. Então eu vou falar mais abertamente sobre o Palmeiras e depois dar a sequência dos outros times também, mas primeiramente para falar do Palmeiras, que é o líder, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza fora. O Palmeiras é o único time junto ao Grêmio que tem só 4 jogos até o encerramento. Os outros todos têm 5, né? Mas aí o Palmeiras, ele nos seus 4 jogos, vai visitar o Fortaleza, recebe o América já rebaixado, recebe o Fluminense, que não quer mais nada no campeonato e que tem 2 rivais ali brigando pelo título, né? Então, não sei como vocês veem isso. E aí fecha com o Cruzeiro brigando para não cair. É de se imaginar um Palmeiras vencendo as 4 partidas? Palmeiras vence as 4. Para mim, não. Três vitórias estão garantidas. A próxima rodada contra o Fortaleza é o mais chatinho. De resto, sim. Mas é muito difícil imaginar que o Palmeiras vai perder um desses jogos. Porque, como você falou, o Fortaleza talvez não queira mais no campeonato, mas é muito difícil jogar contra o time mesmo assim. O Fluminense ele queria uma coisa no campeonato, depois de ser campeão da Libertadores: tirar o título do Flamengo. Foram lá esse final de semana, empataram com o Flamengo e tiraram. Agora tem o foco de tirar o do Botafogo ainda. De tirar o do Botafogo. Então talvez o time não queira. Tá de férias. Você prepara para o Mundial. Aquele famoso corre para não chegar, né? Eles estão pensando no Benzema, no Romarinho, no Kanté, não estão pensando no Palmeiras, vamos ser sérios. O Cruzeiro, a gente vai falar daqui a pouco, mas é aquilo. O Cruzeiro é um assunto bem delicado para falar. E o América, com todo respeito, para perder ponto no América hoje, você tem que fazer um esforcinho, entendeu? Então, esforçar, porque o América já rebaixado, né? É que o Vasco quase fez esse esforço, né? Não, mas o Vasco é o Vasco. O Palmeiras então, sim. Acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar os 4 jogos. O Palmeiras não depende de si para ser campeão brasileiro. Porque se o Botafogo ganhar todos os jogos... Eu ia chegar nisso mais à frente. Mas eu posso falar, pro Botafogo é pior depender dele mesmo do que depender do Palmeiras. Se mostrou estranho no campeonato. É pior você falar, você só depende de você. O Botafogo fala, tudo bem, então eu vou perder mais um, vai depender do Palmeiras. Eu não sei qual o próximo time que o Marcos vai falar os jogos, mas pegando esse gancho do Botafogo. Sai com o Botafogo aí, Marcos. Sai com o Botafogo aí. Mas acho que a tendência que eu tava falando, a tendência é que o Palmeiras ganhe os 4 jogos. Só para complementar do Palmeiras... O Botafogo também não é fácil, não. Não é fácil. É parecida com o Palmeiras até, mas não é fácil. Mas o que eu ia citar sobre a sequência do Palmeiras ser muito boa, eu acho que tem um ponto que... Esse ponto é positivo quando você está atrás, mas eu acho que é positivo quando você está atrás, só que eu acho que é negativo quando você está à frente. Aí o Palmeiras não tem, que é o confronto direto. Eu acho que quando você está atrás, ter o confronto direto é muito importante, porque você tem um time que está na sua frente, e aí você consegue tirar ponto dele de forma direta, jogo de 6 pontos. Agora, para o Palmeiras, mas é perigoso. É o que nós vamos falar do Cruzeiro mais para frente. Confronto direto é importante, mas é o pior. Se você perde, você se distancia e você praticamente... Sim, mas, por exemplo, para o Flamengo, que praticamente agora tem que dar o all-in... O Flamengo tem que ter o confronto direto, entendeu? Ele tem que ter o confronto direto. Nesse caso, ele tem. Agora, então, por isso que eu comentei, a sequência do Flamengo tendo Palmeiras em casa e Bragantino em casa é interessante, porque aí ele pode tirar, por exemplo, 3 pontos do Palmeiras, pode tirar do Bragantino e roubar a vaga do Bragantino, roubar a colocação do Bragantino. Mas perdeu o ponto do Fluminense, né? Já que a gente chega na tabela do Flamengo. Mas aí pro Palmeiras, que já é líder, tá tranquilo, não ter confronto é a melhor coisa. O Palmeiras vai jogar seus jogos tranquilos e vai ver todo mundo se batendo, como o Bragantino, que vai se bater com o Flamengo. Mas já que a gente chega no Bragantino, vamos falar da sequência do Botafogo, então, porque o Botafogo também faz o próximo jogo contra o Fortaleza, faz antes do que o Palmeiras, porque é um jogo atrasado. Lá também, né? Ele vai visitar o Fortaleza, vai fechar esse jogo, e aí o Botafogo tem o Santos em casa, o Santos ali brigando ainda para não cair. O Santos, né? Que recentemente tem um desempenho fora de casa melhor do que em casa. Exato, o Santos venceu bons jogos ali fora de casa. Desde que o Marcelo Fernandes assumiu, venceu Bahia, Palmeiras, Flamengo e Goiás. E tirando Goiás, empatou o Corinthians lá. Sim, e empatou com o Corinthians, que é um jogo difícil. A única derrota é a tragédia contra o Internacional. E aí, exatamente. E aí dá pra ver que realmente é um ponto fora da curva, né? Quando você vê que a única derrota é o 7-1, é porque o 7-1 realmente foi no ponto. Não é igual no começo do campeonato. Que engloba diversos quesitos, né? Exato. Aí o Botafogo enfrenta o Coritiba, possivelmente já rebaixado, mas no Couto Pereira.
E aí depois ele vai enfrentar o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro desesperado, o Cruzeiro também, pelo amor de Deus, fecha com Botafogo e Palmeiras. Deus foi um pouco cruel com o Cruzeiro. Fortaleza aí. Também. Foi um pouco atleticano, digamos assim. É que o Fortaleza não briga com mais nada, ele quer Libertadores, né? Obviamente. Mas o Fortaleza, a tendência é que ele chegue, por exemplo, na última rodada, já não brigando para mais. Eu não sei nem contra quem que o Fortaleza joga. Mas ele já chega tendendo a não brigar com mais nada. É contra na Vila contra o Santos. De chegar lá sem brigar para nada. Mas hoje, contra Palmeiras e contra Botafogo, ele ainda briga. Então ele ainda deve jogar com força máxima. Sim. E aí, por exemplo, o Cruzeiro, que só comentando, se o Cruzeiro não fizer ponto até a penúltima rodada, o Cruzeiro já se entrega, que tratando Botafogo e Palmeiras, um cenário semelhante até 2019, né, em que o Cruzeiro foi rebaixado na última rodada. E aí o Botafogo fecha com o Internacional, fora de casa. O Inter que provavelmente não vai estar brigando para nada. Mas que, assim, também não é um jogo fácil, porque o Inter não está brigando para nada, mas ele vai fazer seu jogo. E aí é um jogo no Beira-Rio, onde o Inter é muito forte, né? Tem também o caso o Campeonato de Pontos Corridos, ele tem um pouco da rivalidade, né? A gente viu isso em 2009, quando o Cruzeiro não queria que o Inter fosse campeão, o Grêmio, perdão, não queria que o Inter fosse campeão, e torcedores estavam, de fato, torcendo contra o próprio time, né? Mas, enfim. Sequência do Botafogo pesada, mais difícil do que a do Palmeiras, porque o Botafogo só depende de si. É o único time que só depende de si para ser campeão. Se ele ganha os 5, ele bate título. Botafogo não ganha os 5. Não ganha. O Botafogo não ganha 4. Mas talvez o Botafogo não ganhasse 5 ainda na sua melhor fase do campeonato, tá? Ganhar 5 jogos do Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. Mas é o que o Palmeiras vai fazer, de acordo com vocês, né? Acabou de fazer, na verdade, Palmeiras. Acabou de fazer. O Grêmio fez. Perdeu pro Corinthians, né? Com a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo. Por isso é muito difícil tu falar que o time vai ganhar 5 jogos, mas o Botafogo não ganha. Mas eu falo, o Palmeiras vai ganhar todos. E é que talvez a tabela seja mais favorável. Mas é que pro Botafoguense, o Botafoguense já tá na cabeça dele, tipo assim, a gente tem que ir pra Libertadores direto. A questão do mental, calma, arrebenta. Porque você pega o Botafogo quebrado mentalmente e vai pegar um Fortaleza com sangue no olho. Aí digamos que o Fortaleza ganha. Aí vai pra próxima rodada, o Botafogo mais debilitado ainda. Pega um Santos com sangue no olho, ganha também. Sabe? E aí vai piorando a situação do Botafogo cada vez mais no campeonato. E às vezes tu pegar um time que não quer nada da vida é difícil, tá? Porque o time que não quer nada, ele joga leve. Ele joga soltinho, igual o Curitiba fez contra o Cruzeiro. Não que o Curitiba não quisesse nada da vida. Aquela ansiedade que muitas vezes o time tem, se afoba e o outro time não tem. Então, tipo assim, vai pegar o Curitiba. Vamos supor que o Curitiba já esteja rebaixado. Ou ainda tem um suspirinho, mas acho que já vai estar rebaixado. Mas é um Curitiba, cara, com um bom elenco, tá? E se o Slimani, o Jesse Rodrigues quiserem jogar a bolinha que eles já jogaram, só de jogo de final de ano, sabe? Amigos do Botafogo, amigos do Curitiba. E aí, o Botafogo vai passando lá, 70 minutos fez o gol, 0x0, o Botafogo vai ficar, não é possível, cara. Vamos perder ponto pro Curitiba. Vai pro escanteirozinho, toma um golzinho do Slimani, despenca o sonho. Acabou. Aí não vai pra Libertadores, viu? Tem que tomar cuidado, tá? Isso aí é uma bola que a gente não levantou durante o programa. O Botafogo tem que abrir o olho com o Libertadores. É algo que parece que tá longe, mas não tá. Não, mas direto, né? A vaga direta, né? Porque... Sim. Mas... Libertadores é Libertadores. E tem uma coisa que eu falo sempre, que a pré-Libertadores é o caminho mais perigoso. Porque se você perde, que nem quando você tem a chance de ir para pré-Libertadores e pegar o Tolima, que é um time fraco. Mas já teve o brasileiro que foi para pré-Libertadores e pegou o São Lourenço, que é uma potência. Então, se você perde por um São Lourenço, você não joga. Pegou o São Lourenço também, né? O Santos. Mas o Santos ganhou, graças a Deus. Mas se você perde para um São Lourenço, você perde um ano. Não tem calendário continental. Não necessariamente, porque atualmente é assim. Se você avança para a segunda, são 2 fases, né? São 2 fases da pré-Libertadores. Se você vence a primeira, na segunda, os melhores eliminados vão ao Sul-Americano. Não sei se você travou aqui, deu para... Não, deu para ouvir, mas é um veneno isso. Perigo. Você corre um risco de você ficar sem calendário continental. E pegam, por exemplo, um Botafogo, ou quesito financeiro que o Botafogo, claro, tem um elenco caro, que deve estar se planejando para investir para melhorar esse elenco. Se você não tem continental, acabou, não tem investimento. Então tem que tomar muito cuidado. E não é nem continental, é não ter Libertadores, que com todo respeito. Mas o Botafogo esse ano que jogou a Sul-Americana, cagando e andando pra Sul-Americana.
É claro que tem o fator financeiro por trás, tem os match days, né? Tem, pô, o torcedor vai lá, o torcedor quer ver, o torcedor compra ingresso, ganha dinheiro com isso, sim. Mas o campeonato continental que o Botafogo espera é a Libertadores. Pro torcedor, não sei se o torcedor vai querer lotar estádio em Sul-Americana, por exemplo. Então, pro Botafoguense é muito importante ir pra fase de grupos da Libertadores, que há muito tempo não joga, né? Não sei qual foi, acho que 2017, o último ano que o Botafogo disputou a Libertadores, caiu na quarta de final. Foi 2017 que foi eliminado pelo Grêmio, que foi o campeão. Foi campeão. Boa campanha do Botafogo. Aquele Botafogo chegou até a semi da Copa do Brasil também. Era bom Botafogo lá. Mas, por exemplo, antes... Perdão, pode continuar, pode finalizar. Não, mas não é isso. O Botafoguense é muito importante ir para a Libertadores. No geral, sim, competição internacional, mas intercontinental, mas a Libertadores é o foco do Botafogo. Se não for, vai complicar as coisas aí, financeiramente. Mas então, antes de finalizar essa parte das tabelas, aí eu vou passar todos os times agora de uma vez só, e a gente discute quem tem o caminho mais fácil, e depois a gente faz também um fichamento sobre quem tem mais possibilidade de título, de acordo com vocês. Vocês comentaram sobre o time que não quer... do Palmeiras. Vocês comentaram sobre os times que não querem nada com nada, que já estão jogando solto, às vezes darem trabalho, porque o time vai lá e joga tranquilo, né? Agora, o Palmeiras pega dois times que não jogam, que não querem nada com nada, e que aí você fala, pô, tá tranquilo o Palmeiras, só que talvez sejam os piores times que querem nada com nada. Por quê? O Palmeiras pega o América. Vocês comentaram, o América tem um bom futebol. Então, às vezes, o América tendo um bom futebol, jogando nada com nada, ele consiga desempenhar. E aí, só para passar a bola, o Fluminense é outro time que tem um ótimo futebol. E que, às vezes, jogando nada com nada, como já o Fluminense, acho que faz tempo que não perde pro Palmeiras no Allianz. Não lembro qual foi a última vez que perdeu. Ano passado, empatou até na estreia do Diniz, empatou com o gol do Cano, empatou 1-1. Então, por exemplo, vocês acham que são jogos semelhantes ou até piores ao Curitiba, no quesito, tô lá de boa e acaba tirando ponto? Esse quesito Coritiba e a América, para mim, é diferente, por exemplo, de um Fortaleza e Fluminense. Porque ele, em teoria, o clube não quer mais nada. Mas os atletas querem. Porque, por exemplo, você pega um América. O Mastriani quer se mostrar. Ele quer ficar na Série A. Mesmo até a última final, até a última partida, ele tem 4 partidas para ficar na Série A. Porque se o América cai e ele se destaca, ele cata uma vaga num outro time de Série A. Ele fica. No Coritiba, a mesma coisa. Vai ter uma peça ou outra que vai se destacar e que vai ficar na Série A. Não necessariamente, não vai para um Flamengo, para um Palmeiras. Mas ele pode ir para um Internacional, pode ir para um Vasco. Um time que acabou de subir. Exato. Se sobe, sei lá, um Vitória, o cara vai para um Vitória. O Vitória já subiu, né? Por isso que eu tô falando. Um atleta vai para um Vitória, ele se mantém na primeira divisão. Então, para esses clubes, as últimas rodadas, para o clube não importa. Para os atletas importa e pode servir de vitrine. Então, acho que é melhor você pegar um Fluminense hoje do que você pegar um América, talvez. Sim, porque o Fluminense está de olho no Mundial. O Fluminense é o melhor time para se pegar hoje é o Fluminense. Porque o Fluminense está lá pensando em lá no Arábia. Você acha que o Flamengo acabou desperdiçando o ponto com o Fluminense por ser o fator clássico mesmo? Que talvez se não o Fluminense... Clássico é clássico. Foi porque eu duvido muito que se fosse contra qualquer outro time, o Fluminense... Ao mesmo tempo, no jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras enfrentou um time que não estava nada com nada, enfrentou o São Paulo simplesmente não entrou em campo e levou um vareio de bola. Aí é uma coisa, cara. Isso daí não pode... Tanto que, clássico você não pode fazer isso, cara. É falta de respeito com o torcedor, mano. O torcedor não suporta perder clássico, velho. Você fala de consideração com o torcedor, isso daí, tá? É de respeito. O torcedor não quer perder clássico. Pô, uma coisa é se perder o clássico de 1-0. Agora, tu entrar do jeito que o São Paulo entrou contra o Palmeiras é um absurdo. Um sono, uma preguiça, uma moleza. Pô, sabendo que o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão. Sabendo que o time podia chegar. E você vai fazer isso? Porque tu tinha a oportunidade de complicar a vida do teu rival. Tinha que ter complicado, não podia. É igual quando o São Paulo estava brigando por rebaixamento, o Palmeiras entregou o jogo. Se o São Paulo empata, acabou. O Palmeiras não era líder. O Palmeiras já está em segundo. Exato. E não ia ter a força que teve. Aquilo do mental do time falar, vai dar, se empata aquele jogo, ele nem pensa. E aí o 5-0 cresce muito. Então, vou trazer aqui a tabela dos outros 4 times que também brigam com Palmeiras e Botafogo. Vou trazer a do Bragantino, que vinha ganhando todas em casa, conseguiu ter bons jogos fora também, aí perde para o São Paulo na Vila Belmiro de 1-0, jogando muito mal. Também foi um time sonolento contra o São Paulo. E aí, perde pro Galo também, Bragança. Perdeu pro Galo lá atrás também, né? Perdeu de 2-1 pro Galo. Aí, empata, ele contra o Botafogo sai na frente, confronto direto, tá ganhando o Botafogo, toma a virada, mas aí empata no último lance. Aí agora o Bragantino tem Flamengo fora de casa, que aí é aquilo do confronto direto. O empate nesse jogo cai no colo do Palmeiras de uma maneira assim, que
praticamente mata ali também. Mas ali, Flamengo, o Bragantino vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Aí o Bragantino sai para enfrentar o Internacional. Meu Deus do céu, que tabela do Bragantino. Não sabia que era assim. Sai para enfrentar o Internacional. A tabela do Braga é difícil. Aí o Bragantino recebe o Fortaleza, recebe o Coritiba e aí depois sai para enfrentar o Vasco. Então, uma curiosidade só para falar, Rossi, todos os times que estão na briga pelo título fazem a última rodada fora de casa. Não, também, talvez. Mas fazem a última rodada fora de casa. Todos fazem a última rodada. Ninguém vai ser campeão em casa. Isso se tiver campeão antecipado, mas acho que não vai ter, né? O Flamengo tem a oportunidade de novo ser campeão no Morumbi, né? Tem, exato. Aí vai o Premier e chama de salão de festa, os caras ficam bravos. Mas tem que fazer igual fizeram lá no Peru, desliga a luz do estádio. Não deixa comemorar. Pô, isso aí, posso falar? Isso daí não tá longe de acontecer no Brasil, pô. Pega um estadual. Agora, no caso do São Paulo, poderia o São Paulo, que o Flamengo disputando com o Palmeiras, por exemplo, o torcedor São Paulino vai torcer pro Flamengo ser campeão, evidentemente, né? Então talvez aí tenha assim, vamos nós, ganha aí. Agora, o São Paulo, que contra o Palmeiras não entra para ganhar e toma a taca do Palmeiras, contra o Bragantino, entra para ganhar. E aí o Bragantino perde 3 pontos. O torcedor fica puto, pô. Próxima rodada. Marcos Rossi, contra o Santos ontem, o São Paulo entrou para ganhar? Não, ontem contra o Santos eu senti o São Paulo querendo vencer o jogo fora de casa que não ganhou ainda, porque pesa. Isso é uma mancha eu acho que o São Paulo quis ganhar. Isso é uma loucura, né? Um ano, comemorou hoje. Aniversário de vitória fora de casa. A última vez que o São Paulo venceu fora de casa foi há 1 ano atrás contra o Goiás. 4-0, tá? 4-0. Boa vitória. Ano passado, o São Paulo conseguiu parabéns pelos 3 vitórias fora de casa no campeonato. A última rodada do campeonato. Boa. São Paulo, ano passado, venceu Juventude fora, Atlético Goianiense fora e Goiás fora. Cara, 2 caíram. Só time rebaixado, incrível. E o Goiás. Exatamente, só time rebaixado. Só vai ser rebaixado esse ano. Exatamente. Aí, esse ano, não contente, o São Paulo foi e falou assim, não, ano passado eu só ganhei 3. Vamos ganhar 0. É isso, não ganhou nenhuma. Pô, isso é muito difícil, cara. Porque você tem que ganhar, daí tem que ganhar todos em casa. Senão, o São Paulo... faz isso. A melhor campanha mandante o São Paulo é o time mais meio de tabela de tudo, porque o aproveitamento dele é quase 50%. O São Paulo é... Perde todo, não ganha em casa e não perde, não ganha fora e não perde em casa. Então fica aquele meio de tabela. E aí você tem as duas moedas, né? Porque você pode pensar, cara, se o São Paulo não vencesse os jogos em casa, o São Paulo caía. Se não vencesse em casa, caía. Mas você também pode pensar, se o São Paulo arranja umas 3 vitóriazinhas fora, tá brigando pelo título. Tava lá junto. Porque a distância é 9 pontos, mais ou menos. Tava junto com os caras brigando. Então Então, assim... E aí foi isso que eu senti. Agora, poderia ser contra o Palmeiras? Poderia. Não quis o São Paulo, quis tentar agora, né? E aí acabou empatando contra o Santos. Aí, o quarto colocado... Não, terceiro. Perdão aí, torcedor gremista, me perdoe. Falei do quarto antes do terceiro. Mas, é que o Bragantino... Posso falar? Isso é uma coisa que já teve programa de TV, que fez quem era candidato a tirar o título do Palmeiras, do Botafogo, que colocou terceiro e quarto e pulou o Grêmio, que na época era segundo. O Grêmio não é o melhor, mas o Grêmio não é favorito, né? Não é o melhor, mas é candidato. Agora não é mais, desculpa. Perdeu pro Corinthians em casa, com o jogador da mais, já não vai ser campeão. O Grêmio é inacreditável. O Grêmio tinha a marca de não vencer fora. E eu sempre comentava, o Grêmio não vai dar para bater campeão, porque ele não vence fora. Você tem, mesma coisa que o São Paulo. Você tem que vencer fora. A campanha fora de casa do Grêmio era ridícula. Aí o Grêmio vai se ajeitando. Empata com o Fortaleza em 1-1, empata com outro time que eu não lembro, vai ganhando ponto, ganha 3 seguidas fora, pega o Botafogo, ganha de 4-3 e fala, aí perde em casa. 1 a mais pro Corinthians. O Renato, aí você brincou comigo, né? Faltou querer. Mas, faltou querer pro Grêmio, faltou querer pro Luizito, faltou querer pra galera. Mas o Grêmio mas também pra torcida do Imortal ficar tranquilo comigo, o Bragantino tem um jogo a menos, então dá pra se dizer que o Bragantino está à frente do Grêmio por pontos perdidos. Então, tá lá, beleza, foi justo. Mas agora a tabela do Grêmio, o Grêmio que também tem uma tabela difícil, baba só o Palmeiras mesmo que tem, e mérito do Palmeiras, porque venceu os mais difíceis antes, né? O Grêmio fora de casa venceu no campeonato Cuiabá, Atlético Paranaense, que é difícil de vencer o Capilar. E perdeu em casa. A única derrota do Grêmio em casa além do Corinthians foi o Atlético. Doideira, velho. Venceu o Bahia em Salvador. Quem mais? Vamos ver. É difícil. Tomou uma taca de 3-0 do São Paulo. Tem que ficar enrolando aqui para achar, porque o Grêmio não ganha.
O Grêmio não ganha fora. Ganhou desses times. Ganhou do Cuiabá, que não ganhava em casa nunca. Ganhou do América fora de casa por 4-3. Ganhou do Coritiba fora de casa. Fora. E aí e venceu o Botafogo agora recentemente. E aquela que se fala, pô, agora o Grêmio embala fora de casa. Você vê, o Grêmio, apesar de tudo, ele fez a mínima lição de casa, porque venceu os de baixo. Que é a obrigação. É muito disso. E venceu o líder. Venceu os times que estão brigando para não cair e o líder. Fez o pessoal com arroz aí. O Grêmio. E o CAP, né? E o CAP, que é difícil. Essa vitória contra o CAP é maluca, porque ela é muito igual no primeiro turno. O Atlético Paranaense tinha vencido todas em casa. Pegou o Grêmio reserva. Abriu o placar 1-0. O Grêmio virou 2-1. Aí o Grêmio tava vencendo todas em casa. Todas. Aí pegou o CAP com o time reserva, abriu o placar e o CAP virou 2-1. Que isso, né? É Campeonato Brasileiro. É muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense no Paraná. É difícil. O Grêmio venceu lá, perdeu aqui. É só as coisas que o Campeonato Brasileiro permite. Tabela do Grêmio. Galo fora de casa. Galo que é o líder do retorno. O Galo que venceu, que vem pontuando bastante, mas também fora do que em casa. É um Galo que na Arena MRV não... Então, não o Galo... Posso falar, calma. O Galo vai ganhar esse jogo só porque depois que nós falamos que o Galo era um time, né? O Galo embalou, virou líder do retorno. Sim, o melhor time do país. Então vai ganhar só porque nós falamos lá atrás que não ganha. Não, mas o Galo, exatamente. Por exemplo, naquela época eu tava comentando, gente, o Galo tem uma solidez defensiva legal, tem o Paulinho lá na frente. Nem o Felipão. O Galo vai lá e engata 9 vitórias seguidas e perde pro Coritiba em casa. Então é brincadeira mesmo, é brincadeira. E aí a gente perde pro Cruzeiro. Então é complicado. Né? O Galo perdeu em casa pro Coritiba, em casa pro Cruzeiro e empatou fora com a América. Se ele ganha, seriam 8 pontos. 6 aqui, mais 2 contra a América. 8 pontos, o Galo era líder, pô. Ô Galudo. Você entendeu o que eu tô falando que o Grêmio fez? Só que o Grêmio fez a lição fora de casa. O Galo não fez em casa. Exato. Aí é complicado. O Galo vai e vence do Braga fora. O Braga não perdia pra ninguém. O Galo vence do Braga fora e vence do Palmeiras fora. Para não ganhar em casa desses times. Então Mas aí o Grêmio visita o Atlético, pega o Goiás em casa, né? Mas aí depois pega o Vasco em casa e fecha com o Fluminense fora, que é o que vocês falaram, que talvez seja o mais. E o Fluminense que talvez entregue para o Grêmio também. Tem isso. E o Fluminense, eu não sei o planejamento do Diniz, mas se você olhar a linha de defesa do Fluminense, o Samuel Xavier com 33, o Felipe Melo com 35, o Felipe Melo com 39, o Marcelo com 35, o atacante é o Cano 34, o Ganso 33. Sabe, é um time muito velho. Eu não sei até quando o Diniz vai se dar o luxo de pôr esses caras em campo. Eu até comentei no último. Já não vale mais a pena você ter. Então, não vale mais a pena você ter dar sopa pro azar de um deles se lesionar, tipo, um Ganso romper um joelho e ficar 9 meses fora. Não vale a pena esse risco. Não vale mais nada do campeonato. E não é nem só joelho, cara. Uma distensão na costa no jogo mundial. Pô, se o Fluminense hoje, se o Fluminense perde o Cano pro Mundial, acho que não vale a pena nem viajar. Que isso? Sim. Tem que pagar viagem. Mas o turismo. Não. É legal. É um jeito de falar, mas tô falando. O Cano, se você perde, você não passa do time do Benzema sem o Cano. John Kennedy morreu. Morreu, porque o Miranda, o John Kennedy. Desculpa, mas se depender do John Kennedy pra ganhar do Benzema, acho que não vai dar certo. Irmão, desculpa, mas tu depende até do Cano pagar no time do Benzema, irmão. Então, mas se você tem o Cano e o elenco, é uma coisa. Agora você tem o John Kennedy e o elenco é outra. Mas acho que até com o time o John Kennedy, Marcos Rossi, hoje, tá? Ele é muito novo ainda, mas hoje ele não é o cara pra fazer ele titular. Ele é eu tava brincando. Que ele vai entrar no segundo tempo e você vai falar, é tipo assim, todo time tem um cara desse. Que deu ruim, taca ele. Entendeu? Tipo, não tá ganhando, você não vai tirar o Cano. Se estiver perdendo pro time do Benzema, por exemplo, você vai pôr o Cano e você vai tirar um volante, um zagueiro. O Diniz sempre tira o zagueiro, recua o André e coloca 70. E toca o John Kennedy. Esse é o esquema. E outro, ele pega os caras descansados, ele tá a milhão no jogo. Exato. Mas e também tem um ponto. Você às vezes falando da tabela do não podemos esquecer da tabela do Grêmio. Sim, não, mas eu só ia ponderar que você falou. Eu concordo com você que esses caras não vão jogar mais. Por exemplo, Ganso e Marcelo, eu cravo aqui de ficha, dou 10 fichas que eles não jogam mais no Brasileiro, jogam uma partida ou outra no máximo. Mas também. O Xavier tem um históricozinho de lesão que eu acho que seria pode bom. Também não jogar. Só que também pode ser a chance de, por exemplo, o Fluminense tem uma vaga no time que não está preenchida, que é de segundo volante, que pode ter Lima, Martinelli e Alexander.
Lima e Alexander devem jogar. Esses caras vão querer desempenhar. Podem jogar. O Diogo Barbosa quer mostrar serviço. O time reserva do Fluminense pode dar um salto também. Pode dar um salto, mas... É o que eu falei, ele vai o time titular do Fluminense, hoje ele é o melhor time para se enfrentar, porque vai entrar para nada. Agora, o time reserva, ele passa a entrar no mesmo quesito que eu falei de América e Curitiba. Os caras querem mostrar serviço. Que para o clube não vale, mas para os atletas vale. Tanto que, por exemplo, o São Paulo ganhou alguns pontos importantes porque o São Paulo, depois de perder a Copa do Brasil, tem a segunda melhor campanha. Depois de perder a Copa do Brasil, é o segundo melhor time que mais pontuou, o segundo time que mais pontuou. Mas muitos dos pontos foi com os jogadores, Natan na lateral direita em vez do Rafinha, o Wellington na esquerda. O Juan ontem jogou como centroavante, né? Exato, o Juan como centroavante, então é muito disso mesmo. Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio. O Palmeiras, de verdade, o Palmeiras, olha o Palmeiras. Depois do Atlético enfrentar o Grêmio, ele vai visitar o Flamengo. Só. Mas também é melhor pro Atlético, né? Porque o Atlético, quando pega as babas, não ganha, né? Melhor que frente às difíceis. Não, e até no momento que a gente falou, que se você disse, às vezes precisa do confronto direto. O Atlético precisa. É o time. Se o Atlético ganha, o Atlético pode se enfiar no G4 e tirar o Flamengo. Mas o ruim é que, por exemplo, no caso do Palmeiras, tem muito confronto direto. Isso vai ajudar muito o Palmeiras, porque aí um time tira ponto do outro. Se não tiver um time que... E o Palmeiras lá, batendo no América. Porque, por exemplo, já que a gente vai chegar na do Flamengo, eu achava a tabela do Flamengo muito boa, porque todos os confrontos diretos eram em casa. E aí você vencer desses times em casa, você tem uma chance maior, você vai um único time vencendo e tirando eles. Mas já empatou com o Fluminense, né? Complicou, já que a gente vai chegar. Aí o Atlético pega... O Atlético enfrenta o São Paulo 2 vezes, porque vai receber o São Paulo no Mineirão e aí sai para jogar com o Rogério Ceni no Bahia, porque o Bahia precisando não cair, né? Então... Acho que hoje é melhor pegar o São Paulo que o Bahia. Mas aí o Atlético vai receber o São Paulo, né? O São Paulo que tem uma dificuldade com vai receber o São Paulo? Recebeu o São Paulo hoje é o melhor confronto, como a gente já comentou, o melhor confronto hoje é tu jogar em casa contra o São Paulo. 0x0 aqui, tá? Aqui foi 0x0. Somamos. E o São Paulo perdeu muito gol, tá? O Wellington Rato, vocês têm que pegar um compilado. Ô Marcos, aí você vai me desculpar, mas falar que perdeu muito gol. Teve 3 chutes a gol para cada lado, Marcos. Mas os 3 do São Paulo foram, assim, inacreditáveis. O erro. Pelo amor de Deus, 3 lados. Uma bola na trave e perdeu 2. Cara, o gol que o Wellington Rato perdeu, ele perdeu. O João Paulo não fez uma defesa de João Paulo no jogo. Fez a do David. Fez a do David. Ele corta pra dentro. João Paulo cata. Boa defesa do João Paulo. Mas defesa a lá João Paulo não teve. Que não precisou. Beleza. E o Santos não criou, infelizmente. Mas o Santos, 3 não tá criando, mas não tá tomando gol, né? Ficou muito Então, mas é isso que eu ia comentar com você. Você até tinha me dado sugestão de pauta desse vídeo do Santos não sofrer gol. Por um lado, teve que mexer o sistema. Fez a linha de 4, recuou o Rincon, colocou um volante a mais. Só que ajustou a defesa. Só que o seu time parou de fazer gol, porque nos últimos 3 jogos não tomou gol e só fez um, que foi o gol do Furt numa bola parada. Então, acho que ajustou um setor e desajustou o outro. É doido pensar que, tipo assim, às vezes você joga com 2 pontas, eu gosto muito de falar isso, porque, tipo, às vezes você joga com 2 pontas, você fala assim, o time é ofensivo. Só que aí, se os pontas, eles forem aquele ajudantes de lateral, você tem 2 caras para marcar o corredor, você fecha ali. Ao mesmo tempo, o Luciano jogou pra caceta contra o Santos. Jogou, ontem na... Você tem na saída, eu elegi ele como melhor em campo. O Luciano jogou muito. Eu vou eleger ele como... Na verdade, eu perguntei pro nosso querido João se podia não ter melhor em campo, porque o jogo foi muito ruim. Mas daí o destaque pro lado do São Paulo foi o Luciano, que para mim foi o melhor deles. E do Santos, eu citei o Soteldo, porque para mim não fez a melhor partida dele, mas todas as chances perigosas, as 3 que o Santos criou, passaram pelo pé dele. Porque no momento mais ou menos. Não, tô falando, as finalizações a gol, por exemplo. Aqui o Santos conseguiu levar um mínimo de perigo, porque o Santos foi muito mal ontem, ofensivamente. Então você pega o momento de baixo de Lucas Lima e Jean Lucas, o Santos em casa, que eu citei na saideira. Se o Brasil tem a Neymar dependência, o Santos na Vila tem a Soteldo dependência. Os caras jogam no pé dele e falam, faz sua mágica aí, tenta alguma coisa. Todas as jogadas passavam no pé dele. É isso. Então, pegado. E aí, para finalizar, a tabela do Flamengo, que como eu falei, eu apostava no Flamengo com a melhor tabela, por ter 7 jogos, 5 em casa, e tendo um monte de confronto direto, só que agora já se complica, porque apesar de vencer o Palmeiras, empatou com o Fluminense, né? E aí, após já fazer 2 em casa, ele tem mais uma, que é o Bragantino.
Aí ele enfrenta o América Mineiro, não na Independência. O América vendeu o mando, vai ser no estádio do Uberlândia, vai ser em Uberlândia, perdão, que estádio com 55 mil pessoas cabe, tá? Me surpreendi, o nosso parceiro do NM, Adriano Bueno, me contou isso, que ele é de lá, né? O cara de Uberlândia. Ele me contou que o estádio de lá tinha 55 mil capacidade. Mas posso falar, nunca será o terror que é o Independência no jogo do América. Exato, é isso que eu ia chegar. Mas é isso. Muito chato jogar Independência. Muito contra o América, tá? Que você pode pegar o Galo, pode pegar o Cruzeiro. É difícil, porque são times bons. Mas o América no Independência é insuportável de jogar contra. É insuportável. E aí você vende o mando lá em Uberlândia, 55 mil, vão ter 55 mil flamenguistas naquele jogo. Então, exato. Assim, é mais um jogo em casa do Flamengo, que de 7 tem 5 em casa, de 7 tem 6. E pode de 7 ter 7, porque já que eu vou chegar na última rodada, que eu já citei, né? Mas aí o Flamengo vai receber o Atlético Mineiro, que é o melhor visitante do campeonato, depois do Flamengo até, depois o Flamengo é o melhor, o Atlético Mineiro é o segundo, ótimo visitante. Depois o Flamengo recebe o Cuiabá, que é outro bom visitante, né, novamente jogando em casa, e aí fecha com o São Paulo, assim como foi em 2020, quando o Flamengo se consagrou campeão brasileiro. E aí, quem tá mais ferrado nesse bonde de confronto direto, nessa montoeira aí? Quem que tem a melhor tabela? A melhor é do Palmeiras. A gente já... Vamos fazer o fichamento logo, de cara? Já quer? Então, vamos fazer assim, ó. Falem sobre a tabela por cima e aí depois já manda o fichamento. Vocês têm 10 fichas aí para distribuir. Posso começar, Cauã? Fica à vontade. Fica à vontade. Para mim, a tabela mais fácil, nitidamente, é a do Palmeiras. É a mais fácil, até porque o Palmeiras talvez seja o melhor time desses daí. E acho que a tabela mais difícil, eu acho que talvez seja a do Galo, que a gente citou aqui, do Bragantino, perdão, tem bastante pedreira, mas a do Botafogo é chata. A do Botafogo é chata até pelo momento em que está o próprio Botafogo, ele se complica bastante. Então eu acho que, para mim, a tabela mais fácil é a do Palmeiras e a mais difícil talvez seja a do próprio Botafogo e do Bragantino. Para mim, o Cauã já sabe, das 10 fichas, eu aposto as 10 no título do Palmeiras. Cauã, como que fica para você? Cara, acho que a tabela mais fácil é a unanimidade. Todo respeito. Se você não falar pra mim que a tabela mais fácil é do Palmeiras, você tá cometendo o maior crime. Tá bom? E o que eu falei, não necessariamente é porque a tabela é fácil, talvez até porque o Palmeiras seja o melhor. Também por isso. Porque, por exemplo, se o Botafogo tem a tabela do Palmeiras, a gente não estaria falando com tanta convicção que ganharia os 4 jogos do que a gente tá falando agora. Eu jamais apostaria 10 fichas no Palmeiras. Mas, voltando a esse ponto, é o único time que a gente consegue pensar, a gente consegue imaginar que vai vencer todos os jogos restantes. Muito por conta disso. Imaginei o Grêmio, tá? Tava imaginando o Grêmio. Também achei. Galo ainda, né? Então, mas eu tava falando isso, eu tava imaginando isso antes da derrota pro Corinthians. Sim, antes. Pode ser. Aí eu acho que agora já complica e pra mim o que mais complicava é que o Grêmio teria que chegar a 10 vitórias seguidas no Brasileiro. Que é impossível. 5 já é difícil. Mas seria uma loucura, né? Porque se o Grêmio embala essas 10 vitórias e é campeão, eu acho que é o primeiro time da história que sobe da Série B e é campeão da Série A no ano seguinte. Sim. Acho que o time que chegou mais perto foi o Odair Helman com o Internacional em 2018. Sim. Que o Inter sobe em vitórias seguidas? Não, título. Ser campeão. Subindo da Série B. Subir da B e ser campeão. Ok. Realmente. Então, acho que a tabela mais difícil talvez seja a do Galo, cara. A tabela do Galo é muito difícil. É chato. O Galo tem e eu Grêmio, acho que você já deu fechamento, Cauã, ou ainda não? Ainda não. Só eu. Até o jogou tudo no Palmeiras. Até o deu all-in no verde. Porque você falou sobre tabela, pode completar, Cauã, perdão, pode ir. Então, e a questão da tabela mais fácil do Palmeiras, acho que a mais difícil talvez seja a do Galo, por conta de confronto direto contra aí Flamengo e Grêmio. Fichamento, eu não vou colocar tudo no Palmeiras, sempre que o Campeonato Brasileiro é algo... Não vai colocar 10, ele vai colocar 9. Vou colocar 9. Vou colocar 9 no Palmeiras e uma fichinha no Botafogo, que só depende dele mesmo. Só depende dele mesmo, cara. Corajoso por colocar uma ficha no Botafogo. Haja coragem. Mas eu vou colocar porque só depende dele mesmo, tá? Porque eu já fiz simulação do Campeonato Brasileiro várias vezes. E o Botafogo tá ficando de fora do G4, tá? Então... Daí você falou, vou postar em ser campeão. Eu tô colocando essa fichinha. Olha só, na simulação do nosso querido também compatriota aqui, João Amorim, o Botafogo foi campeão. Ou seja, não vai ser. Já sabemos que não vai ser. O cara botou o Corinthians em 7º hoje na simulação. Santos em último tá na dele, tá? Não, o Santos fica atrás da De meta. acordo com ele, o Santos não ganhava mais no campeonato. Desde que ele falou isso, são 6 jogos. Depois da terceira rodada, tá? Ele falou isso na terceira rodada, falou não ganha mais. Não ganha mais, não. Depois disso, depois que ele fizeram a simulação que ele falou que não ganhava mais 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, não perdeu mais.
Não perdeu. Mas só embalando, eu acho... Rossi? Oi? Então, eu vou só falar da tabela. Obviamente, do Palmeiras é mais fácil. Já vou dizer, eu acho que o Palmeiras vai tropeçar, tá? Eu acho que o Palmeiras vai deixar o empate no caminho. Eu acho que é difícil o Palmeiras bater 4 vitórias seguidas, pelo fato do desempenho não ser tão ideal e por já ter ganhado muitas. Eu acho que ele vai acabar tropeçando. Posso falar? Vai impedir o Palmeiras Me cobrem. O Palmeiras ganha todas. Eu acho que o Palmeiras ganha todas. Pode aqui, no meus arroba aqui do Instagram, do Twitter, pode me cobrar. O Palmeiras ganha todas. Eu acho que ele vai desperdiçar ponto. Eu acho que ele vai desperdiçar, mas eu acho que ainda vai dar o título. Eu acho que o favorito tá ser o Palmeiras. A tabela mais fácil. A mais difícil, eu acho que é a do Bragantino, tá? Eu fiquei na dúvida entre as duas. Eu citei a do Galo, que o Calma falou, e a do Bragantino, que você citou. Eu acho que a do Bragantino é pior, porque ele pega o pior time para se visitar, que eu acho que é o Flamengo. Apesar da derrota pro Fluminense, eu acho que é o Bragantino. Mas não perdeu pro Fluminense. Ainda mais agora. Ele tem também o Inter fora, que eu acho chato, e tem o Vasco fora. São 3 jogos difíceis fora do Bragantino, que é muito bom em casa. Eu vi o Vasco, com todo respeito, o Marcos Rossi. Jogar em São Januário é difícil? Difícil. O América rebaixado quase empatou com o Vasco. Quase. Mas aí o Vasco vai e ganha no último lance, com o Payet. O Vasco é foda, velho. Com todo respeito ao nosso querido goleiro do América Mineiro, você não pode tomar um gol de falta no último lance. Pode ser o Pelé na bola. Mas do Payet. São 2000, hein? Não. Tu tem que botar o Cauã, tem que botar a gente no ombro da barreira, pra ficar 2 barreiras. Não pode tomar um gol de falta no último lance. Mas, pra dar meu fichamento, pra mim, a derrota do Grêmio contra o Corinthians. Não, todos estão vivos, mas na minha concepção, alguns respirando por aparelhos. O Grêmio vai sair da disputa. O Bragantino, por não vencer o Botafogo em casa e pela tabela, acho que sai da disputa. O Atlético, pela distância, acho que sai da disputa. Sobrando Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo tá, por conta da tabela, eu acho que e pela força, eu acho que o poderio do Flamengo e ter o Tite é forte, não dá para descartar. E o Bragantino e o Botafogo, por só depender dele, também tá ali. Aí eu distribuo como 8 pro Palmeiras, que é o favoritaço para mim também, obviamente, e eu dou uma para cada entre Flamengo e Botafogo, como eu falei, pelo poderio do Flamengo, né? Acho que pelo poderio do Flamengo e pelos jogos em casa que tem, eu acho que dá para você dar uma fichinha. O Flamengo gosta de, por exemplo, a semelhança como foi em 2020. Apesar de que eu acho que vai cair no colo do Palmeiras, isso de cair no colo, o Flamengo já fez por 2 vezes. Acho que não dá para... É que agora a taça tá querendo cair no colo do verde. Não, mas vai cair. São 8 fichas no Palmeiras, vai cair. Vai cair. O Pitch que vai. Vai cair. E podemos ter uma Supercopa com Palmeiras e São Paulo com público, hein? Com público. O jogo é aí também. Supercopa. Respeito, Supercopa. Legal. Pro São Paulo vale muito, Calma. Pro São Paulo vale muito para tentar manter o título de campeão de tudo. Se perder, já não tem mais. Não, mas o São Paulo não ganhou o Paulista 2 quando caiu, né? Ou ganhou? Disputou? Não, se você mostrar uns jogos ali, caiu, não sei. Não. Com todo respeito, infelizmente não caiu. Aí você discute com o próprio Tele Santana que falou, não é comigo. Aí tá errado, desculpa. Aí você discute com a sua profissão, que é o jornalismo esportivo. Você discute com o jornalismo. É que nem nosso querido amigo João Marcelo Marrei, que ontem, quando eu expliquei para ele a regra, ele falou, não pode. Eu falei, mas é a regra. Não me interessa se você acha que tá acertando. É a regra. A gente discute, né? Infelizmente. É a regra. Mas... Vamos falar de parte de baixo? Vamos falar da parte de baixo, né? O teu Miranda gosta de falar da parte de baixo, né? Experiente, gosto, né? Estou acostumado. Né? Então, Miranda. Você é experiente, né? Parte de baixo não, né? Miranda, Luxemburgo, é isso? Eu já falei para assim, o Cruzeiro foi por tudo ou nada. Deu all-in. Assim como eu dei all-in no Palmeiras, o Cruzeiro deu all-in no Luxemburgo. Porque vai por tudo ou nada. Eu falei, não é um trabalho tático, ele vai pro psicológico. Ele contratou o mental do Luxemburgo. Porque... Eu já citei com vocês sabem, da minha cartilha para rebaixamento. É você estar mal, não estar péssimo. Você está mal, você demite seu treinador de forma precipitada. O Cruzeiro fez isso com o Pepa. Aí o passo 2, você contrata o Zé Ricardo. O passo 3 é o seu time piorar de rendimento, porque o Zé Ricardo não é um grande treinador. O seu time piora com o Zé Ricardo. Mas não era difícil de saber, né? Não era. Qualquer pessoa pensa um pouquinho, ela chega a essa conclusão. Aí, tipo, contratar o Zé Ricardo, piora. Aí o quarto passo é, faltando pouquíssimas rodadas, o próximo passo é você romper elenco e torcida. Que o Cruzeiro fez isso na última rodada.
rompeu. Não tem mais, não fechou. Nesse momento você tem que fechar, tem que unir. Torcida e elenco tem que se unir. O Cruzeiro rompeu. E o último passo, que para mim é o pior de todas, faltando pouquíssimas rodadas, você demite o Zé Ricardo. Que é o que sempre... E o final, surpreendentemente, é sempre o mesmo. Talvez agora o Cruzeiro vai para tudo ou nada para tentar mudar. Mas no final, o que tudo aponta é o rebaixamento. É um rebaixamento muito impactante na história do Cruzeiro, porque a situação a situação financeira não vai ser a mesma de quando o Ronaldo contratou na Série B. Comprou, é outra. Não é o momento de subir, é o momento de voltar, que é diferente do momento de subir. E quando você está na Série B há mais um tempo, a cobrança para subir é outra. Agora, quando você cai, o seu elenco, em teoria, estava jogando Série A no passado, entendeu? A cobrança é outra, a cota de TV despenca, então a sua questão financeira despenca também. Então, o Cruzeiro, para mim, se complica muito, e para mim, essa situação com a torcida pode ter sido, talvez, o ponto final do Brasil, do Cruzeiro Série A. Porque muitos casos de times, Santos, Vasco, escaparam, respiraram por causa de torcida. Que se não tivesse torcida, tinha caído. E o Cruzeiro fez o contrário. Em vez de faltando pouco fechar, faltando pouco cedeu. Então, para mim, se complicou muito o Cruzeiro nessa disputa. O Cruzeiro, apesar de ter jogos a menos que o Bahia, não vai ganhar nenhum jogo a menos. Eu acredito muito no que o Tal falou, tá? Com todo respeito, mas você tá em 2023. Contratou o Zé Ricardo por lá. E aí eu não vou ofender a pessoa, tá? Que eu não conheço. Sempre. Você tá falando do profissional. Mas eu falo do Zé Ricardo. É para não falar que ainda acertou no Luxemburgo, tá? Porque se vai de Lisca, meu Deus. Mas, cara, o que passou na cabeça do Ronaldo Fenômeno, velho? O Cruzeiro tem tudo pra cair. E digo mais, o Cruzeiro quando caiu jogou 3 vezes a Série B, né? 3 vezes seguidas. Então, e aí, quem garante que o Cruzeiro vai voltar pra Série A no ano que vem? Vai ser bate-volta? Muito difícil fazer bate-volta. Ainda mais nesse contexto que o Cruzeiro tá. Então, como tu falou, a torcida abandonou o time, tá? Tem aquela imagem da Fé correndo em 2019, a Fé fugiu. Isso é verdade. Fugiu, não voltou mais, tá? Já tá na Argentina. E a gente pode ter de novo o Palmeiras rebaixando o Cruzeiro. O que é muito legal. Que é uma rivalidade histórica. Dois palestras de Itália. O Palmeiras vai perder ponto na última rodada. Então o Cruzeiro vai empatar, mas o Palmeiras vai ser campeão e o Cruzeiro vai cair. Fica tranquilo. 0-0, mas vai acontecer isso. Palmeiras campeão, o Cruzeiro cai. Gente, eu acho que vocês não estão enxergando mesmo o campeonato que eu tô enxergando. Eu também. Eu sei o que ele tá vendo. Viu? O Palmeiras ganha todos. E eu ainda digo mais. O Palmeiras amassa o Cruzeiro na última rodada. Porque vai pegar um Cruzeiro, o Palmeiras com chance de título. Mas você sabe o Cruzeiro em choque com chance de cair. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Cruzeiro vai cair antes da última rodada, tá? Não sei a tabela do Cruzeiro, mas eu acredito. A tabela do Cruzeiro é uma das piores, tá? Porque o Bahia não vai deixar. O Bahia não vai deixar direto, ou é gente do topo. Cruzeiro. Por isso que eu já falo, vai cair antes. O Cruzeiro também cai antes da última rodada, tá? O Cruzeiro vai cair Posso falar? Matematicamente cai antes da última rodada. Futebolisticamente caiu contra o Curitiba. E tipo assim, cara, o Cruzeiro, eu não sei a tabela, mas pra mim, como tava falando, moralmente rebaixado. Acabou. E vai cair. Por isso que o Palmeiras não pode. Nem se preocupe, viu? Aquele jogo, a cena do. Quando eu tava vendo ao vivo a briga contra do Curitiba com o Cruzeiro, que depois filma a arquibancada vazia e depois puxa pro Ronaldo no camarote. Aquela cena, eu até tava conversando com um amigo meu que tava assistindo junto. Eu falei. Isso aqui é cena para daqui 10 anos, vai estar passando um VT e vai passar essa cena. É a cara da queda, é a queda do gigante, é a torcida que tá abandonando, é o presidente, o cara estourado, perdido. E o Ronaldo tá para cair na Espanha também, hein? Sim, mas digo mais, se a CBF fosse uma federação organizada, o Cruzeiro já estaria rebaixado, porque perderia pontos. Porque o que o torcedor fez... O Santos ficou com 8 jogos sem mando, hein? Por muito menos. A do Curitiba também. A do Curitiba já também. Pra mim... E tem que interditar o estádio, né? Porque São Januário e Vila Belmiro foram interditados por muito menos. Não, se fosse um campeonato organizado, a invasão dos torcedores da maneira que foi, perderia ponto. Não é fechar portão. Porque você não ter torcedor no estádio vai ser benéfico pro Cruzeiro, tá? Porque o torcedor não vai jogar pedra no jogador. Não é nem jogar pedra, não vai invadir pra bater. Verdade, é benéfico pro torcedor, entendeu? E é pior pro Palmeiras, porque se vai jogar na... Se vai jogar na última rodada
Porque do nada, a hora que os caras entram em campo, você pisca, já não tem mais ninguém no campo do Cruzeiro. Mas aí você faz a punição, você vai jogar na última rodada, o Palmeiras podendo ser campeão, não vai ter torcida no estádio. É ruim pro Palmeiras isso daí. Por isso que a punição não pode ser assim. A punição tem que ser por ponto, perda de ponto. E se for punir, tem que ser uma torcida só do... Posso falar? A CBF não tem esse culhão pelo momento do campeonato. Não tem CBF ter campeonato. CBF é uma vergonha. Poderia ter o culhão, eu acho que não teria, nunca. Mas poderia ter se fosse, tipo, sei lá, 13ª rodada. Que nem teve o Cruzeiro já começar com menos. Não tem, sabe? Porque a CBF não sabe nem que é o técnico da seleção brasileira. O presidente fala que é um, o treinador negou. A CBF é uma vergonha, a CBF é isso que a gente vê hoje. A gente sabe quem vai ser o técnico da seleção brasileira na Copa América. Um fala que é o Ancelotti, fala que vai ser o Diniz. Deus queira que seja o Ancelotti. A CBF não sabe, a CBF é isso, velho. A CBF, infelizmente, é uma vergonha. Como confederação, a CBF é uma vergonha. E isso desde a época do Marco Paulo Del Nero, pô. É desde a época do Marco Paulo Del Nero, é uma vergonha. O cara foi preso. A CBF é isso daí. A CBF não tem que fazer, cara. Campeonato desorganizado é isso. É triste falar, mas a federação é isso, velho. A CBF, se o brasileiro não quer fazer a Libra, pra CBF vai ficar comandando a brasileiração. A arbitragem é ruim, tudo é ruim. Não tá agradando ninguém. E aí vamos nisso. Vamos o que resta é dar risada, tá? Porque a situação do Campeonato Brasileiro tende a ser piorar. É lamentável. O campeonato é tão disputado que, pô, deveria ter muito mais visualização internacionalmente falando, porque lá na Europa não tem um campeonato como tem no Campeonato Brasileiro e não tem. Muito por conta da organização que é a CBF. E a gente perde até para a AFA, da Argentina. Olha a situação que estão os argentinos, a gente perde para os caras dentro da Conmebol. Mas os argentinos... Não. Aí eu não posso falar o que eu pensei agora, porque eu não tenho como comprovar, né? Então eu não vou me meter no problema judicial aqui. Mas a questão é que a AFA, ela é mais estruturada que a CBF. O curso de técnico da AFA é reconhecido na Europa, a CBF não. Entendeu? Por isso que a CBF é desorganizada, porque a CBF tem tudo para ter e não tem nada. É absurdo o que a CBF faz hoje, cara. É lamentável, tá? Pro torcedor brasileiro é horrível. Mas a camisa que a Argentina fez é ridícula, tá? Apesar de tudo... Tá, mas só campeão do mundo. Mas só campeão do mundo. De fazer. Olha isso aqui, gente do céu. Que camisa ridícula. Mas que o Brasil faça uma camiseta dessa e seja campeão do mundo. Né? Camisa ridícula. Muito que isso, campeão. Falta querer, velho. E aí já puxa o tabela. Vamos de tabela da seleção brasileira, já puxa também. Vamos de tabela de Cruzeiro. Vamos de tabela, porque o Bahia está a 1 ponto apenas à frente do Cruzeiro, mas com 2 jogos a mais. E aí o Cruzeiro que vai visitar o Fortaleza, inacreditável como o Fortaleza enfrenta todos os times até a reta final. Fortaleza joga todos tem mais 15 rodadas, Fortaleza. Né? Contra quem o Fortaleza encerra o campeonato? Fortaleza contra o Santos. Só pra lembrar. Fortaleza joga 50 jogos até acabar o campeonato. Aí o Cruzeiro pega o Vasco em casa, o Goiás fora, Paranaense em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Que eu já falei, vai empatar 0-0. Mesmo assim vai cair. Aí o Bahia, que tem menos jogos, simplesmente tem Corinthians fora, São Paulo em casa, que o Tricolor vai entregar para não rebaixar o Rogério. Tem que pelo menos acertar o Júlio Casares deve estar lá no vestiário falando isso. Aí o Bahia vai visitar o América Mineiro e receber o Atlético Mineiro. E aí? Qual tabela é mais pesada? A do Cruzeiro. Cara, pra mim o Cruzeiro se joga contra o time da Série D ia ser mais pesada a tabela do Cruzeiro, muito por conta do momento do time, tá? Não por conta dos adversários, mas sim por conta do momento interno. Como a gente falou que o Palmeiras talvez tenha a tabela mais fácil, não só pelos adversários por ser o melhor time, talvez sim. O Cruzeiro tenha a tabela mais difícil, não só pelos adversários, por ter um time em crise. Posso falar? Não sei se Vanderlei Luxemburgo consegue arrumar a casa em 4 rodadas. Sim, mas é que a tabela do Bahia é pegadíssima. Tá? Sim, mas o Bahia tem de 3 jogos. O Cruzeiro deu uma sorte. O Cruzeiro deu uma sorte da FIFA. Do Cuiabá, empatou, tomou empate para o Atlético. Em casa, os 2 jogos em casa. Então, que era a força do Bahia. Pode falar, Theo. Essa data FIFA vai mudar muita coisa. Porque o Cruzeiro tem que anunciar o Luxemburgo hoje. Para começar a trabalhar amanhã. Porque para time que tá brigando para não cair, um dia é muito. Não, para já adiantar o trabalho do Luxemburgo na Série B. Trabalho mental. Tem que fazer. Cara, a situação do Cruzeiro é essa, como a gente já comentou. Pra gente, acho que todo mundo, nós 3 aqui apostam que o Cruzeiro vai alcançar. A zona de rebaixamento finaliza como tá hoje, pra mim, que é o América e o Curitiba, o Cruzeiro e o Goiás e Cruzeiro. Eu não tenho coragem de cravar. Uma coisa que eu comentava muito, que o time que empata muito
cai, porque ele faz um ponto por rodada, e aí em 2 rodadas faz 2, quem vence faz 3 em 2, né? Aí o Goiás, por isso, ia cair. O Cruzeiro empatava muito. Aí o Cruzeiro, para perde também, além de tudo, começou perde. a perder todas. Em vez de empatar, ele começou a perder todas. Então ele tá fazendo 0 a cada 2 partidas. Então o Cruzeiro me contrariou e parou de empatar. Porque o Bragantino empata muito, né? Só que o Bragantino empata e ganha. Eu acho que a briga pelo rebaixamento, pelo título, vai ser mais legal que a do rebaixamento. Porque a do rebaixamento tem um time distanciando. O Santos está se distanciando, o Vasco está se distanciando. E eu acho que... eu já comentei. Esse campeonato, eu acho que vai necessitar de um pouco mais de pontos para não cair. Apesar de que Bahia e Cruzeiro não ganham, e aí eu acho que esse pode ser o ponto de desequilíbrio, né? Mas, por exemplo, eu comentava, 43 pontos, que é o mágico, você ainda não ficou. Tanto que Santos tem 42, Corinthians 44, né? Ainda não estão matematicamente consagrados, mas acho que saíram da disputa. Vai acabar ficando entre Bahia e Cruzeiro, é o que eu acredito, concordando com vocês. Acho que fica entre Cruzeiro e Bahia. Então, já destrinchamos aqui partes de cima, parte de baixo da tabela. Vamos encerrar falando sobre a notícia que saiu há pouco tempo, né? O corte de Ederson na seleção brasileira, a seleção que enfrenta a Colômbia na quinta-feira, vai enfrentar o time de Rames Rodrigues, que está no São Paulo, Campeonato Brasileiro. E aí o Bento foi convocado. O Rames joga, Rossi? O Rames não se lesionou, não? Ah, mas vai jogar. Na Colômbia ele joga. No São Paulo ele se lesiona, não joga. Na Colômbia ele joga. Joga o Richard Rios, Palmeiras. Oi? Okay. Joga o Richard Rios, Palmeiras também. Exatamente, joga o Richard Rios do Verde. Joga o Arias, né? O Arias é colombiano, certo? Também, não falei cagada, não, né? Não sei se ele vai querer jogar, não. Vai estar lá, talvez. Vai tá lá. Viajar, né? Mas falando da convocação aí do Bento, excelente. Era melhor que tinha. Hoje o Bento é melhor que o PR. Não, mas aí é uma fatalidade. Todo goleiro toma um. Perder o Ederson é ruim, tá? Pro Diniz, que é o melhor goleiro de saída de bola do futebol mundial. É o nosso melhor goleiro hoje, pra mim hoje ele é o melhor goleiro que nós temos. Com a mão. Entendeu? Saída de bola, o Ederson é o melhor do futebol mundial e com a mão vai muito bem também. E o PR que vai desfalcar o Botafogo, né? O PR que desfalca o Botafogo no jogo contra o Fortaleza. Aí já tá desfalcando, né, o Botafogo? Eu não sei se talvez faça igual fez com o Adrielson, né? Que por não ter jogado, talvez ele viaje, jogue pelo Botafogo e volte pra concentração. Nossa, mas aí... ok. Pode ser. Não, mas o Adrielson ele não foi por conta do corte do Nino? Foi, mas ele atuou ele com o Botafogo. Ele voltou? Tá, não, ele só foi, ele voltou um dia antes, então já jogou. Mas eu acho que existe a possibilidade do PR fazer isso, do ir e voltar, porque o PR não vai jogar. Então ele vai estar 100% de qualquer jeito. Então acho que ele pode ir com a seleção, joga pelo Botafogo e volta para a seleção. Mas acho que não é necessário, porque o Gatito Fernandes é um bom goleiro. Bom goleiro. Então acho que... Faz muito tempo que eu não vejo uma partida do Gatito, mas até falei pro Cauã, acho que até hoje, se eu tivesse que falar, acho que eu confiaria mais no Gatito, porque é um goleiro que, para mim, é sinônimo de qualidade. A vida inteira o Gatito foi um enorme goleiro. E o Lucas Perry tomou 8, depois tomou mais 2 agora. 10 gols. Eu falei 10 gols em 3 partidas já. Não vou nem falar do Vasco. Então 11 em 4 partidas. Pô, desculpa. Vou confiar no goleiro desse? A fase tá ruim. Tá mal. Então, agradecendo a vocês dois, é assim que a gente encerra mais um Tic Tac NM. Destrinchamos sobre a parte de cima da tabela, a parte de baixo, mostramos tabela, falamos bastante sobre essa reta final, que vai ser animadíssima. A gente vai estar voltando com a seleção brasileira, que joga na terça-feira. Vai ter jogo da Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil simplesmente tomou uma virada para o Irã na primeira partida, inacreditável. E agora joga a sua segunda partida. Também joga na quinta-feira contra a Colômbia, joga terça contra a Argentina, e com certeza teremos saideira pós-jogo, e também teremos no domingo, na rodada, nos jogos que restaram ali do Campeonato Brasileiro, que vão ser jogados nesse domingo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a Cauã, muito obrigado a Theo. Até uma próxima, até semana que vem também, né? No próximo Tic Tac, que também continuaremos destrinchando sobre o Campeonato Brasileiro. Então é isso, muito obrigado, valeu.